para entender, né, a importância do prontuário quando a gente fala no civil e também no criminal, o prontuário é uma prova de extrema importância e de peso, né? Uma coisa que eu aprendi na graduação. Não foi registrado, não foi feito. E isso a gente usa muito no direito, porque assim, a gente pega uns prontuários, né, doutor Lucas, que você fala assim, Jesus amado, que eu vou fazer de argumentação aqui, porque não tem mal escrito, mal feito, ou uma letra assim, que tem muito prontuário ainda que é físico, uma letra aqui só pela misericórdia. Teve uma situação em que eu agi pela vida do paciente, mas o familiar não concorda. Mas, poxa, eu fiz aquilo que estava dentro da minha obrigação. Então, assim, com certeza isso vai facilitar o caminho depois, caso venha uma demanda contrária a isso. Às vezes, uma boa comunicação, uma boa explicação, você salva ali o problema. Então, assim, desenvolvam o oratório de vocês, façam terapia, porque na área da saúde, que é muito delicado, e a gente falando no contexto de criança, em unidade pediátrica é extremamente delicado, você tem que ter um manejo de comunicação muito bom com aquela família. Primeiro, pra você ter confiança, aquela família criar confiança em você. E segundo, para ele entender o porquê que ele não pode. Aí ele entendeu, coloca lá no prontuário, conversado com a família, dado orientação. Que orientação você deu? Sejam muito bem-vindos a mais um Pedcast. Eu sei que vocês estavam com saudade, né? Episódio 94, já há um mês mais ou menos que eu não encontro vocês. Mas vai valer a pena a espera, porque hoje o tema, ele é específico, sim, da saúde, mas numa vertente que é uma angústia de muitos profissionais. Só para vocês terem ideia, a gente vai falar sobre limites legais, né? Quando a gente fala de deveres relacionados à ética na prática clínica do atendimento à criança dentro da UTI neonatal e pediátrica. E claro, gente, temos que diversificar, né? Então, para isso temos dois mega convidados que eu tenho um mega prazer de apresentar e já agradeço de antemão, né, os dois pelo aceite. Nayene, gente, foi minha aluna, já começa por aí, né? Já começa com a intimidade aqui, porque ela é advogada e bacharel em enfermagem pela UEL, especialista em urgência e emergência pela Faculdade de Ciências de Saúde Albert Einstein, aprimoramento em enfermagem pelo Albert Einstein em São Paulo, tem pós-graduação em andamento em Direito Médico e da Saúde pela PUC Paraná, MBA em andamento em Direito, Gestão e... Gestão em Business Law, Direito Empresarial. Tava difícil, ela já me ajuda aqui. Pela FGV, membro do grupo de pesquisa em Direito Médico e Bioética da USP de Ribeirão e secretária da Comissão de Direito da Saúde da OAB de Londrina. Seja muito bem-vinda, Nayene. Muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço o convite e poder compartilhar esse momento com Flávia, que foi minha professora. Aprendi a dar vacina com ela, gente. Ai, gente, então... olha isso, me entregando a minha idade, gente. Poder, das duas, né? E poder juntar, né, a enfermagem com o direito, para mim, é uma coisa muito satisfatória. Não, eu que agradeço. E junto com ela, Lucas Ricardo Stefanuto. Falei certo? Isso mesmo. Muito obrigada, Lucas, por ter vindo. Eu tive o prazer de conhecê-los numa palestra da OAB, que a gente vai falar um pouquinho depois também. O Lucas é advogado, sócio do escritório Conde Desunti e Stefanuto. Falei certinho? Isso mesmo. É assessoria jurídica, especialista em Direito Médico e da Saúde, pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC do Rio Grande do Sul. Né? Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado. E nosso presidente da Comissão de Direito da Saúde aqui. Isso também. Temos junto em mais essa, né? É um prazer, o convite é muito honroso, fazer parte desse podcast que já é tradicional, né? A gravação número 94 não é para poucos, não. Então é muito, muito prazeroso estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma ótima conversa, um ótimo bate-papo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E esse insight, ele veio, na realidade, partiu deles primeiro, né? Que foi uma palestra que eu até publiquei na rede social sobre uma discussão de direito da criança, trazendo um pouco essa interface entre a advocacia, essas questões legais que a gente não entende nada, né? Vamos combinar, né, gente? Com a parte que envolve a saúde. Então, fazer essa interface lá na sede da OAB, o que era mesmo, lá? Era a reunião ordinária da comissão. E a gente quis que você trouxesse a parte mesmo assistencial e a gente trazia a parte jurídica para conectar mesmo os dois mundos. Isso. E aí foi tão, assim, legal, eu aprendi tanto, eu acho que foi uma troca tão rica. Eu falei, eu quero eles lá trazendo isso para vocês, porque é uma angústia nossa, é uma coisa que eu já digo de antemão, estamos aqui, eu particularmente em posição de aprendizado, porque a gente arranha, né, algumas coisas que são necessárias profissionalmente falando, mas na prática
muitos contextos que envolvem a parte legal da saúde da criança, os familiares, deixam a gente meio que em desespero se a gente está fazendo certo, se é esse caminho, legalmente como a gente deve agir, porque é uma área extremamente delicada, né? Que envolve um menor ali e o seu responsável. E, enfim, a gente precisa aprofundar para conseguir garantir mais assertividade mesmo nessas decisões. Então, a intenção é que esse episódio possa ajudar você que está nos ouvindo nessas questões legais e também ter uma porta aberta para o trabalho deles, que estão ali também nas redes sociais e estão envolvidos com isso. Depois a gente vai deixar o contato também de vocês para isso, né? Combinado. E aí, para dar um start, né, gente? Legalmente, quando a gente fala... Família está lá, né, com a gente. Quem que é o responsável legal, né, juridicamente falando, por aquela criança que está no nosso foco, no nosso nicho, que é dentro da UTI, uma criança grave, enfim, ou mesmo numa internação? Quem que a gente considera responsável legal dessa criança? Quer começar, doutor Lucas? Você que sabe, pode começar. Eu vou dar sequência. É que eu acho que antes da gente pensar, né, dentro do setor hospitalar, quando ela está ali, é antes quem tem a guarda dessa criança e quem tem o poder de decisão com essa criança. Então, muitas vezes ela está acompanhada do avô, do tio ou de alguém, mas esse alguém não tem a guarda legal. Então, juridicamente falando, quando a gente vai falar em questão de decisão, de capacidade civil e todas essas coisas de validade jurídica, a gente tem que observar isso, porque às vezes está com a avó, né, que ela, é muito comum. Ah, mas a mãe às vezes é usuária de droga, não cuida da criança e deixa com a avó, mas a avó não tem a guarda. Então, são todas essas questões que a gente tem que observar. Mas antes disso, né, depois desse ponto, aí dentro do hospital. Vou deixar com o Dr. Lucas. Claro. Bom, é importante isso que a Nayeli trouxe, porque existe uma ramificação no entendimento da onde vai a responsabilidade para com aquela criança, né? Porque, realmente, em muitos momentos você precisa tomar uma decisão e essa decisão precisa dessa autorização, Sim. né? Em outros momentos, vocês têm autonomia, muitas vezes, de alguns atos em situações de urgência e emergência, né? Então, é muito delicado. Mas ali dentro, é importante dizer que toda a equipe ali que está trabalhando tem certa responsabilidade, né? Certa não, grande responsabilidade no tratamento daquele menor, né? Então, assim, seja o pediatra, seja a equipe de enfermagem, a depender do protocolo, todo mundo tem essa responsabilidade, né? Então, a gente está dizendo o seguinte, foi trazido por um familiar ou por alguém que não tem a guarda, então eu não vou prestar um socorro, por exemplo. Né? Isso é uma omissão e isso traz uma responsabilidade. Então, assim, é isso que a Nayeli falou. Tem caminhos, né? Tem o pré-atendimento, tem o durante e tem, né, a continuação. Então, essa responsabilidade, embora seja, né, a responsabilidade de decisão, de tomar ali as decisões sobre o tratamento, seja primariamente do responsável, não necessariamente o pai, mas o responsável que tem a guarda, né, que tem a tutela daquele menor, ela também vai se estender ali para a equipe, sim, a depender do ato ou da não realização desse ato, né? E a gente vê muitas situações que eu penso que não é o responsável legal, principalmente em causas externas, que é acidente, sabe? Às vezes sofre acidente o pai ou a mãe, ou o pai não tem contato, aí chega essa avó com essa criança, e aí eu até fico na dúvida, porque a mãe tá grave, aí tá a avó, não tem nenhum contato do pai, ela pode tomar algumas decisões nesse momento, mesmo não tendo, a princípio, ali, a responsabilidade legal pela criança? Olha, eu enxergo da seguinte maneira. É claro que essa decisão vai depender, muitas vezes, da urgência, da necessidade da tomada dessa decisão. Certo. Né? Porque, claro, se a gente está falando de uma situação em que a criança precisa passar, por exemplo, por uma transfusão, que é um caso extremamente discutível, trazendo questões religiosas e tudo mais, ou precisa fazer uma cirurgia de urgência por conta de um acidente, é aconselhável que, assim, olha, estamos nessa situação, não tem contato com o pai, né? A mãe também está grave. Quem é a pessoa mais próxima? Conversei, anota em prontuário, né? Esse eu acho que é o que a gente mais vai falar aqui, anotação em prontuário, né? E assim, não é conversado com um familiar, tá? Aí coloquem quem é o familiar e o vínculo que tem. E qual é o familiar? É o avô? É o tio? É o tio esposo de não sei quem? É o tio irmão da mãe? Especifiquem o máximo possível isso no prontuário. E, se possível, especificar o porquê que é essa pessoa que está tomando a decisão, né? Por exemplo, nesse caso que a gente trouxe hipoteticamente, é a pessoa mais próxima ali que vai ajudar a tomar a decisão. Por quê?
porque embora você tenha autonomia como profissional, se tiver alguém para tomar essa decisão, vai ser feita em conjunto. Agora, se essa decisão, for negada por um motivo e você entrar em conflito com a sua responsabilidade ética, também é uma questão, né? Porque, essa pessoa é responsável legal diretamente? Não. Então, eu, Lucas, né? O que eu indicaria? Se você está em um conflito com a sua responsabilidade ética e o responsável diretamente dizendo não é a pessoa que está ali decidindo, eu iria pela responsabilidade ética. Não sei a opinião da Nayene, mas eu acho que é importante, claro, não é contrariar, mas é saber sobrepesar essa situação, entendeu? Não é assim, eu vou contra e acabou, mas tem coisas que superam um pouco a autonomia dessa pessoa que não é o responsável legal. É que é um cenário que a gente não pode falar é ou não é. Exato. Né? Porque tem muita divergência de posicionamento. A gente pode trazer uma coisa para trazer um pouco mais de segurança jurídica, mas não que necessariamente isso vá trazer... Não, isso não vai acontecer nada. Acho que é importante deixar claro. Exatamente. Mas a minha linha de raciocínio segue a do Dr. Lucas, né? A gente tem um profissional médico, tem os enfermeiros, toda a equipe que presta assistência, e a gente tem no Código de Ética Médica que eles têm autonomia para tomar a decisão. Então... Em casos, por exemplo, de transfusão de sangue, a família não quer, a criança pode morrer, o médico, ele pode sim decidir, não, a gente vai transfundir e depois decidir isso no judiciário, que é um posicionamento divergente, por exemplo. A jurisprudência é totalmente divergente nesse caso, né? É um caso que vem sendo discutido. Quando eu comecei a fazer faculdade, a gente já tinha TCCs falando disso, né? Discussões falando disso, e até hoje a gente não tem um direcionamento... reto e assertivo sobre essa situação. Mas o que tem se entendido é exatamente isso que a doutora Nayene falou. Nós temos uma situação em que é a vida daquele paciente, né, daquele menor que está em risco, por uma questão que também é uma escolha, que é uma liberdade religiosa, né, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, mas prezando-se pelo juramento mesmo feito pelo profissional e pela código de conduta, pelo código de ética, muitas vezes é melhor se arriscar e salvar a vida, porque o juramento do profissional é pela vida, né? Então, assim, melhor se arriscar e, como a doutora Nayene falou, depois discutir isso no judiciário. Eu acho que isso que ela levantou é muito importante, né? Essas dicas, esses direcionamentos que a gente traz, não são para blindar possibilidades, né? Porque realmente... Mas para diminuir risco, Mas para diminuir riscos. E assim, poxa vida, teve uma situação em que eu agi pela vida do paciente, mas o familiar não concorda. Mas, poxa, eu fiz aquilo que estava dentro da minha obrigação. Então, assim, com certeza isso vai facilitar o caminho depois, caso venha uma demanda, né, contrária a isso. O que rege, assim, pensando, a gente tem o ECA, que a gente fala bastante, né, do ECA, mas vocês falando, realmente, tem muitas coisas que envolvem isso, né? Legalmente, o que a gente tem que olhar para essas situações, né? O que eu tenho de respaldos ali? Vocês pontuaram algumas coisas, mas talvez trazer um pouquinho do ECA e essas questões de exercício da ética profissional. Quando a gente fala em raciocínio jurídico, poder fazer uma argumentação, quando eu dou aula, palestra, eu sempre gosto de mostrar um emaranhado de linha. Porque é isso que o direito é. A gente não vai usar só o ECA para fazer um raciocínio. Tem que a gente chama, né, de hierarquia das normas, que é a pirâmide de Kelsen. Que no topo da pirâmide está a Constituição Federal e abaixo a gente tem lei ordinária, lei complementar, resolução. Então, todas essas leis que estão abaixo precisam estar em conformidade com a Constituição. Só que, além de lei, a gente tem a jurisprudência, que são os julgados dos tribunais. Além disso, a gente tem os princípios. E a gente tem, por exemplo, os princípios bioéticos. A gente tem as doutrinas. Então, para a gente poder formar um raciocínio jurídico, a gente precisa usar todos esses dispositivos para daí a gente poder argumentar. Então, por exemplo, no caso de uma criança para transfundir sangue e testemunho de Jeová, eu não vou só no ECA, eu vou na Constituição Federal da Liberdade Religiosa. Que também garante o direito à vida. Né? Então, assim, são dois conflitos de cláusulas pétreas ali da Constituição, de direitos fundamentais, desculpa te cortar, não, doutor. mas de direitos fundamentais que estão ali
alinhados, mas que entram em conflito, Sim. né? Então aí você começa a ramificar essa discussão. Então, quando a gente vai, por exemplo, chegou no judiciário, a gente precisa fazer uma defesa, a gente não usa só o ECA, né? A gente vai usar o Código Civil, a gente vai usar princípio, a gente vai usar o ECA também. Então, tem todos esses... É um arcabouço ali, né? É um emaranhado que você fala. É complexo, né? E tem as súmulas também, que são as decisões... vários tribunais estão decidindo de forma diferente. Não, peraí, vamos simular isso aqui. Uma coisa, por exemplo, aplica ou não aplica o Código de Defesa do Consumidor em plano de saúde? Já tem entendimento simulado de que aplica. Então, estava divergente? Não, peraí, vamos unificar. Então, você usa todas essas coisas para poder justificar. Quando não usa, por exemplo, direito internacional, quando não tem. Então, é bem desafiador. Mas eu gosto muito do direito. Isso me intriga bastante que você consegue fazer esse raciocínio. E aí, no caso da criança, eu acho importante a gente considerar 2 contextos. Aqui a gente falando da criança que está numa unidade intensiva é a criança que está no eletivo. Porque o eletivo é um paraíso. No sentido de, tipo assim, você tem um pouco mais de tempo, você consegue pensar mais... Na UTI, não é assim na UTI, na emergência. Você tem que fazer ali agora. O que eu vou fazer? Se eu não fizer agora, aquela criança vai morrer. Então, é o que o Dr. Lucas falou. Ouço a família que não quer, vou pelo que o médico está falando, não vou. Aí o médico faz o que ele tem que fazer, ele corre o risco de responder um processo dentro do CRM, ele corre o risco, por exemplo, de sofrer um processo criminal. Então, tem essa insegurança jurídica, a gente não pode negar. Mas a ideia é como eu vou minimizar esses riscos? Prontuário. Prontuário. Então, o prontuário, ele é um documento onde você traz todas as informações do paciente. Não é só evolução clínica. Não é só um espaço onde você coloca, evoluiu bem, ar ambiente, uso de... Não, coloca todas as questões sociais também envolvidas. Então, se tem uma situação de vulnerabilidade, deixa no prontuário. O paciente agrediu o enfermeiro. Nossa, isso acontece, gente, principalmente em pronto-socorro. Essas situações que você está falando de violência... onde a gente registra, acho que é um ponto importante, né? Prontuário, vocês falaram que vão dizer isso várias vezes, e não é só assim de uma forma genérica, né? Então tem que ter nome, sobrenome, Sim. o contexto Exatamente. detalhado, isso é um ponto importante. Né? E segue acompanhado do familiar. Quem que é familiar? Quem é familiar? É a avó? Não é a avó? É o tio? É a tia? Principalmente em queda de leito, né? Que às vezes a enfermagem tem a responsabilidade. Não estava desacompanhado. Estava acompanhado de quem? Tá acompanhado da Quem mãe. deveria estar ali? Mas a mãe às vezes não tá bem também. Sei lá, tem um problema psiquiátrico, não tem condição de cuidar. Então, tudo isso tem que ser detalhado. E assim, a gente costuma falar bastante isso. Acho que todas as vezes que a gente conversa e discute sobre prontuário, sempre levanta essa questão. Mas é muito complicado parar para preencher o prontuário porque não tem tempo. E a gente entende essa dificuldade, a doutora Nayane já viveu isso na pele, né? A gente sabe essa dificuldade, mas assim, o máximo que der para ter esse cuidado, porque é a documentação mais importante na atuação do profissional ali naquele momento. É ali que você vai se respaldar, é ali que muitas vezes o paciente vai acompanhado de um advogado, né? Olhar o documento e falar, olha, aqui teve um erro, ou aqui não está falando que não teve um erro, Certo. ou aqui está detalhado dizendo, olha, aconteceu isso por conta disso, né? Então, assim, é o seu instrumento de defesa, é o seu instrumento de justificativa, né? Por isso que a gente fala muito nisso. A gente sabe que é difícil, que é muito corrido, né? Não é brincadeira, principalmente você está numa porta atendendo, num pronto-socorro, né? Ou provavelmente numa UTI, mas a gente indica mesmo o máximo de cautela dentro daquilo que for possível, porque é ali que vai dar toda a diferença no pós e até no entendimento do paciente, né? Porque até o que a gente estava conversando antes, muitas coisas são difíceis de explicar para o paciente, ou no caso, né, da pediatria, para o responsável. Porque muitas coisas que são o dia a dia ali de um hospital, de uma UTI, de um centro cirúrgico, para quem está ali é algo comum e é sabido que, olha, não é algo lindo de se ver, mas é o comum, né? É isso aqui realmente que acontece. Mas para quem está de fora, muitas vezes vai achar aquilo um absurdo, porque... Não, onde já se viu que estão fazendo isso? E muitas vezes é o que tem que ser feito, né? E não é porque, não, tem que ser feito com agressividade. Não, aquilo não é uma agressão. É algo que muitas vezes não é tão delicado
pela necessidade. Então, essa explicação em prontuário e explicar isso para o paciente, explicar isso para o acompanhante, é muito importante para ter esse respaldo, né? Explicar que ali é um local de cuidado, né? Um local que vai ter que ser empregado algumas técnicas ou algumas questões que podem não parecer tão bonitas, entre aspas, mas que são necessárias. Então, quanto mais explicado e quanto mais detalhado, menor o risco de se ter um problema, né? A pergunta agora talvez seja bem leiga, tá? Não existe como, isso. Como vocês sabem, né, é muito corrido. Então, às vezes, a gente passa por situações, intercorrências. E a hora de sentar para escrever, muitas vezes, é aquele horário que o negócio abaixa um pouco, a poeira abaixa, a gente vai sentar para escrever. O prontuário eletrônico não tem essa. A hora que você abre, o time é aquele lá. Tipo, vou colocar para escrever meio-dia, vai sair como meio-dia. Mas o evento, a situação aconteceu às 8 horas da manhã, às 9 horas da manhã. O fato de eu colocar às 9 horas, né? Porque no prontuário, a hora que eu registrar, vai sair meio-dia. Mas a questão aconteceu às 9. Eu tenho que deixar registrado o horário que aconteceu ou isso, na interpretação legal, isso não é muito bom? Isso pode gerar algum viés? Não, tem que colocar. Pra gente justamente entender. Peraí, eu, analisando o prontuário, o Dr. Lucas também vai olhar e falar assim, peraí, ele escreveu às 9, às meio-dia, mas foi às 9. A gente sabe que durante a emergência não vai parar. Sim. A prioridade não é o prontuário, a prioridade é salvar a vida do paciente. Sim. Então dá para entender, mas peraí, se morrer. Aí se faltar essa informação, que é o problema? Peraí, por que tá registrando só agora? O que aconteceu? Então, tem que colocar o horário que aconteceu, coloca, né? mesmo que seja meio-dia, que é a hora que você consegue parar para evoluir, Sim. a hora que você conseguir parar para sentar, para evoluir, fazer sua anotação, ainda que seja mais tarde, mas coloca às 9 horas, encontrado assim, Certo. depois realizado isso, coloca. Porque para entender, né, a importância do prontuário, quando a gente fala no cível e também no criminal, o prontuário é uma prova de extrema importância e de peso, né? Uma coisa que eu aprendi na graduação. Não foi registrado, não foi feito. E isso a gente usa muito no direito, porque assim, a gente pega uns prontuários, né, Dr. Lucas, que você fala assim, Jesus amado, o que eu vou fazer de argumentação aqui? Porque não tem mal escrito, mal feito, ou uma letra assim, que tem muito prontuário ainda que é físico, uma letra aqui só pela misericórdia. E ele é de extrema importância porque quando a gente fala, né, que o profissional ele pode ser responsabilizado em 3 esferas: cível, administrativo, que é dentro do conselho dele, e criminal. Quando a gente fala no cível, tem 3 coisas que a gente tem que observar: nexo de causalidade, dano e o ato ilícito, negligência, imperícia e imprudência. E muitas vezes a gente vai avaliar um caso de erro médico e aí as pessoas, não, porque eu não gostei do atendimento, porque eu não sei o quê. E é o que o Dr. Lucas falou, aí traz o prontuário. Vamos avaliar. Aí você avalia a clínica, é o que o Dr. Lucas falou. Não tinha como eu ter outra conduta diante daquele caso. Só que eu não vou conseguir enxergar isso se não tiver um detalhe muito bem feito no prontuário. Então, assim, a anotação da enfermagem salva muito. Principalmente de técnico e de auxiliar. Que legal. Salva muito. Muito. Porque é o que mais está presente ali É o que tá do atrás. lado, né? Vendo a situação, né? Direto ali no cuidado 24 horas, né? Às vezes é só aquela coisa assim, dei um banho, dei uma alimentação, mas você sabe que estava sendo assistida. Então, a gente olha no prontuário para fazer esse raciocínio clínico e jogar no jurídico. Peraí, aqui eu consigo construir ou desconstruir um nexo de causalidade por essa conduta no prontuário. Sim. Então, olha, aqui, como é que eu vou falar de negligência, imprudência e imperícia se aqui ele teve essa conduta? Não tem como eu falar. Então, quanto mais detalhado vocês conseguirem trazer isso no prontuário, numa questão se judicializar, a chance de dar improcedência é muito menor. Então, seja no processo administrativo, ou muitas vezes chega na fase de inquérito policial. O delegado está investigando e ele vê que tem um prontuário bem detalhado, às vezes não precisa chamar para prestar esclarecimento e pelo prontuário, peraí, vamos arquivar esse inquérito. Então, é uma prova de extrema importância para qualquer profissional que registra ali, seja psicólogo, seja fisioterapeuta, seja assistente social. Todo mundo que esse paciente passou de alguma forma precisa estar registrado ali. Até se é o advogado e der uma orientação jurídica, porque é tudo que se refere ao paciente, tudo o que aconteceu com ele. Então, é uma prova de extrema importância e a gente consegue fazer o quê? Gestão de risco. Um prontuário muito bem documentado,
a chance de improcedente no final é muito grande, né? Falando mais uma vez. Então, tem que colocar, assim, a hora, né? Não é só colocar a hora. Por exemplo, coloca a escala de Morse, de Braden, risco de queda. Coloca, porque, assim, ele tem um risco de queda elevado e tá sem acompanhante. Por que tá sem acompanhante? E aí, depois a família vem e processa, mas ele caiu no leito. Mas, peraí, você foi orientado. Tinha risco, foi falado e não tem ninguém aqui. Então, tudo isso a gente consegue tirar só pelo prontuário. Sabe que você falando dessa questão da queda, né? Até quando a criança é admitida, os familiares assinam um termo de que eles foram orientados sobre o risco de queda, né? Então, isso também vai para o prontuário. Então, um outro ponto trazendo, o prontuário eletrônico, ele tem muitas vantagens. É muito bom ter o prontuário eletrônico. Sim. Por outro lado, a gente também observa que na correria, às vezes pode acontecer, copia, cola, muda tal coisa, né? Porque eventualmente não mudou tanto geral, então isso pode eventualmente acontecer. Isso é muito evidente, né? Quando está avaliando em algumas situações específicas, né? Então, talvez chamar a atenção realmente desse cuidado quando a gente usa esse recurso de a criança ela não mudou tanto, um copiar de ontem para colar, evoluiu hoje, fazer as alterações pertinentes ao dia. Muito cuidado, porque isso também pode gerar muito viés em análise jurídica de vocês, né? Com certeza. E um ponto importante, né? É a jurídica e principalmente a administrativa, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de um processo ético perante um conselho, né? Em todas as profissões que detêm um conselho, que vai ali julgar esse processo ético, ele é formado por profissionais daquela área. Então, a visão daquele profissional é muito diferente, por exemplo, de um juiz. Porque a gente tem um problema, sim, hoje no mundo jurídico, né? Principalmente nas demandas judiciais, que é muitas vezes a falta de entendimento do tema por quem vai julgar aquilo ali. Né? Já numa questão administrativa, o grupo, o conselho que está ali julgando, ele entende exatamente o que está acontecendo. Então, muitas vezes ele vai olhar e falar, olha, isso aqui foi um copia e cola. Quem garante que realmente foi bem feito? Exato. Né? Voltando à questão do horário, né? A pessoa olha, muitas vezes, às vezes uma não anotação de horário pode criar uma dúvida muito grande quanto à conduta. Por exemplo, o paciente chegou às 7 da manhã, tinha um procedimento X que precisava ter sido feito em até, sei lá... Nos primeiros minutos exatamente, até 30 minutos, enfim. Mas ele registrou meio-dia. Será que ele deixou das 7 até o meio-dia para fazer esse procedimento? Se for isso, está totalmente errado. Sim. Né? Um exemplo, o Dr. Lucas falando, antibiótico. Entrou no pronto-socorro e foi admitido para ir, mas vai entrar com antibiótico no quarto. Ele internou às 9, subiu para o quarto às 9, tá a admissão às 9, mas o antibiótico está checado meio-dia e é um paciente que estava lá com diagnóstico de sepse. Por que entrou meio-dia? O que aconteceu para entrar meio-dia? Foi errado? Então, assim, é uma coisa que se eu olhar um prontuário, o que aconteceu? Eu vou, né, questionar a instituição, questionar a pessoa que está ali. Então, por isso colocar o horário. E se eu entrei com um antibiótico meio-dia, por que você entrou meio-dia? Aconteceu alguma coisa com o paciente que não deu? Ou porque aí fica difícil, eu acho que né? são detalhes que não são assim tão detalhes assim, são coisas que fazem muita diferença. Que a questão a gente está falando isso não é porque é chato, né? Porque é o que você tem de respaldo legal, é o que vai te defender eventualmente para situações específicas, porque o hospital é um lugar que ninguém quer estar lá, quando está lá está sofrendo, quando perde um ente querido, muitas coisas acontecem de forma inesperada, um acidente. Então, a família às vezes vem com muitas dúvidas. Enfim, eventualmente, você ter que acessar o prontuário, tem que ter o real, o que aconteceu ali. Eu falo do copia e cola porque a gente sabe que é uma realidade do prontuário eletrônico. Não que assim, eu vou copiar e colar e não vou adaptar. Mas muito cuidado com isso. Que às vezes você vai ler, tá lá o catéter, tá em D20, né, de dias de catéter há uma semana. Né? Então, assim, mas espera aí. Aí não ajuda muito, né? Não ajuda muito. Antibiótico, né? Atualizações de datas, enfim, de dispositivos. Está com dreno, mas está evoluindo lá que está com dreno ainda. Então, são coisas que eu sei o quanto é corrido, mas são coisas que a gente precisa valorizar, né? E ter profissionais que lidam com a questão do direito e que pegam prontuário para fazer essa análise jurídica, para validar isso para nós, de que, gente, se vocês querem se respaldar do bom trabalho que a gente faz, porque a gente faz muita coisa, né?
profissionalmente, os profissionais, a gente faz muita coisa o tempo todo. E não Só que registrar. às vezes não anota, não registra, E não né? registrar no prontuário é invalidar o próprio esforço que você fez. Exatamente. Porque às vezes você invalidar. trabalhou um monte naquele plantão e você nem Exato. registrou, e aí acontece um problema e a gente não consegue defender porque você não registrou. Exato. Então, assim, O que vale é o que está escrito, né? registra, né? Eu sei que otimiza muito tempo, né? O prontuário eletrônico. Quando eu estava na assistência, era prontuário eletrônico. Não vou mentir, fazia um copia e cola, mas é o que você falou. Adaptação, né? Trocar o dia de antibiótico, sacou o dreno, não sacou. Foi tanto de diurese, trocar o valor da diurese. Eu gostava muito de analisar exame de sangue, exame de imagem, para ter uma conduta clínica, para eu ver, peraí, qual que é o paciente que eu vou ter que priorizar aqui? Esse aqui tem que ter mais atenção. E fazer um prontuário bem feito é o mínimo de um profissional de saúde, né? De você, não passa na minha cabeça você não registrar ou não trazer uma avaliação boa, porque é fazer o mínimo bem feito da assistência. Exato. Então, assim, a gente deveria nem estar falando que você tem que fazer um prontuário bem feito. Exato. Então, assim, é complicado, mas tem que refrisar, né? E é onde a gente mais bate, né? É onde a gente mais insiste, porque, assim, mesmo falando, mesmo sendo algo que não deveria estar sendo falado, é onde a gente encontra os maiores problemas, mas também onde a gente pode ter as maiores soluções, Sim. né? Claro, a gente sabe que existem situações em que ocorrem erros, que ocorrem atos negligentes. Infelizmente, isso acontece em todos os lugares, em qualquer das profissões, né? Mas a grande maioria é muitas vezes apontada por uma coisa que não aconteceu. Então, a chance disso ser livrado, né, de ser recuperado a parte correta dessa discussão é através do prontuário, né? Num processo, voltando à questão do processo judicial, por mais que a gente não tenha hoje, por exemplo, várias especializadas que trabalham com isso, em casos, a grande maioria dos casos, principalmente em casos de óbito, a gente tem como prova principal ali daquele processo uma perícia do prontuário. Então, assim, ele vai ser encaminhado para alguém que entende o que está escrito ali, e ali ele vai dizer, olha, aqui está escrito isso, então houve atuação, não houve falha, não houve, e isso é a prova mais importante naquele processo. Muitas vezes, né, claro, nós vamos ter testemunhas, vamos ter isso, mas a perícia do prontuário é o que vai dar mais força naquela situação. Sim. Então, realmente, a gente roda e volta nele, né? Mas é o ponto mais importante em todas as discussões, todas. Gente, anota aí no prontuário, né? Por favor. Então, se é uma Não coisa tenham que preguiça de escrever, não, por não favor. tem. E é uma coisa que acho que tem que reforçar, porque uma coisa eu ouvi de nós, outra coisa eu ouvi de pessoas que trabalham na área jurídica, né? Que traz esse reforço do quanto é importante para esse respaldo. Pensando, agora, voltando um pouquinho para a questão da parte de direitos da criança, né? Um ponto que a gente sofre bastante na área pediátrica são os acompanhantes. Então, quem trabalha com criança já sabe, vai trabalhar com criança, com a família. Se você não gosta de trabalhar com família, não faça pediatria. Acho que isso é uma coisa que eu falo muito na minha prática de docência, né? Não gostou? Gostei da criança, mas não gosto de lidar com pai e mãe? Não, essa área não é para você. Acho que é um ponto importante. E a gente sabe que a criança ela tem esse direito ao acompanhamento ali dentro da internação. Só que a gente passa por algumas situações em que esse direito ao acompanhamento ele pode ser modificado de acordo com a demanda da instituição em épocas específicas, tá? Vou dar um exemplo. A gente está sofrendo muito com síndrome respiratória na criança nessa época sazonal que a gente se encontra. Então, a criança ela é interna com um problema respiratório importante, ela precisa entrar em isolamento. Estou dando um exemplo. E aí, nesse isolamento, ela não pode sair. Então, se o familiar optar por ficar, ele não pode sair, não pode receber visita, né? E se, eventualmente, essa mãe ela tenha que sair por algum motivo, a gente orienta até que não volte para não ficar com esse trânsito, né? Eventualmente, até a gente saber o que tem naquele painel viral. Porque hoje pode ser Covid, nas suas diversas variantes, pode ser influenza, pode ser o sincicial. Então, assim, a questão respiratória hoje na pediatria é um problema muito importante. Só que qual que é a questão legal disso? Até que ponto uma instituição
ele pode definir se aquela criança, por aquela questão epidemiológica, não pode ou pode ficar com o acompanhante. O acompanhante, independente do que aconteça, é um direito por lei, ele tem que ficar lá se é respiratório, se não é respiratório. E se é respiratório, ele optar por sair, e a gente orienta a não voltar, ele quiser voltar, ele pode voltar. Entendeu? Então, assim, como que é esse limite jurídico? Eu dei um exemplo do respiratório, mas pode ser qualquer outra situações aí, enfim, né? De acordo com as demandas dos hospitais que vocês se encontram, né? Começar, doutor Lucas. Vamos lá. Primeiro ponto, isso que você trouxe é um fato. É um direito, sim, da criança, isso está no artigo 12, salvo engano, do ECA, o direito ao acompanhante. Então, é um direito, de fato. Mas a gente volta a dizer naquela questão das ramificações, né, e flexibilizações. Por quê? A gente passou por um período muito obscuro, né, durante a pandemia. Né? Você trouxe a questão respiratória e já não tem como não remeter a esse momento, onde era tudo muito novo. Né? A gente tinha uma situação em que ninguém sabia o que estava acontecendo. Né? Ninguém sabia o resultado, né? Os hospitais, as UTIs lotadas. Então, assim, veja que, trazendo um exemplo extremo como esse, é direito, mas até onde vai esse direito em face do direito à saúde pública, por exemplo, ou o direito dos demais pacientes que estão ali, né? Eu vou colocar talvez um outro profissional em risco ou um outro paciente em risco, por exemplo, com um acompanhante que vai entrar, ele vai sair, mas ele quer entrar de novo e eu quero buscar não sei o quê. E a gente sabe que muitas vezes o acompanhante não tem, e não é por maldade, mas por falta de consciência, né? Não tem a real consciência mesmo daquilo que está acontecendo, como aconteceu no momento da pandemia. E levar também para casa, sabe? Exatamente. Exatamente isso que você está falando. E contaminar outras pessoas, né? Isso. Exato. E assim, eu trago esse exemplo mesmo da pandemia por conta da incerteza. Né? Muita gente achava que era uma mentira, muita gente achava que não era tudo isso, ou muita gente ficava recluso ao extremo. Então, assim, tinha todos os cenários. Né? Então, o que eu vejo é um direito? É um direito. Mas a gente, em todos os cenários, a gente precisa fazer essa comparação. Até onde o direito individual vai e até onde ele não atrapalha o direito coletivo. Né? E isso foi motivo de discussão, sim, na pandemia, quando houve lockdown. Mas eu não posso sair de casa. Olha, é o seu direito sair de casa. Mas o direito da coletividade é não estar exposto a uma doença que está cometendo o mundo todo. Então, não há uma resposta fixa, assim, concreta. Olha, é isso e vai ser aquilo. Mas tudo é de flexibilizar com conversa, né? Ter o máximo de justificativa possível. Sei lá, você tem a equipe jurídica do hospital, você tem o corpo clínico que vai trazer as justificativas. Quanto mais justificativo para você dizer, olha, sim, é um direito, mas a gente está tratando de uma situação X, né? O direito, por exemplo, a criança tem direito ao acompanhante. Então tá, vai o pai, a mãe, a avó, o irmão. Não é assim, né? Então a gente consegue. Algumas coisas são mais difíceis de você explicar, outras mais simples, mas em outras palavras, na conversa mesmo, né? Quanto mais explicado, quanto mais justificado, principalmente de uma forma técnica, olha, por que você não pode sair e voltar? Olha, porque existe... Perdão. Porque existe uma chance de contaminação, né? Você pode prejudicar os pacientes que estão aqui, você pode levar algo desconhecido, como voltando ao exemplo da pandemia, para casa ou para outros não pacientes que podem tornar pacientes. Então, tudo vai do contexto, né? Eu acho que não existe, como eu falei, uma palavra mágica ali que vai falar, resolveu, mas é o contexto, contextualizar com a situação. O que me encanta no direito é justamente essa individualidade do ser humano, que nunca um caso vai ser igual ao outro. Ele pode ser parecido, mas o contexto é totalmente diferente. Interessante você falar isso. Desculpa te interromper, Ná, porque a sensação de quem está de fora é que, assim, pode, não pode.
Mas no direito, então, pelo jeito, tem uma flexibilidade importante. É que no direito tudo depende, né? Exatamente. Depende. É o que a gente mais fala. Oi, que palavrinha é essa? É tão difícil. Depende, mas é verdade. Advogado não fala nada, tudo depende, mas tudo depende mesmo. Esses dias eu estava estudando direito tributário, e é assim, mas pode ser isso aqui, pode ser isso aqui. E é muito isso. E assim, antes de você entender de direito, a gente precisa falar de gente. E cada pessoa está inserido num contexto social diferente, tem uma realidade diferente, e a gente precisa falar que a gente precisa desenvolver as nossas soft skills, que é comunicação. É a mais difícil e a gente precisa. É o que o Dr. Lucas falou. Às vezes, uma boa comunicação, uma boa explicação, você salva ali o problema. Então, assim, desenvolvam a oratória de vocês, façam terapia, porque, e principalmente na área da saúde, que é muito delicado, e a gente falando no contexto de criança, em unidade pediátrica é extremamente delicado, você tem que ter um manejo de comunicação muito bom com aquela família. Primeiro, pra você ter confiança, aquela família criar confiança em você. E segundo, para ele entender o porquê que ele não pode. Aí ele entendeu, coloca lá no prontuário, conversado com a família, dado orientação. Que orientação você deu? Não é só orientações gerais. Então, assim, né? Dá até uma taquicardia, assim, ouvir. Mas é isso, é você enxergar a individualidade do ser humano, desenvolver a sua soft skill de comunicação, saber como falar, explicar o porquê, e entender que, às vezes, só tem aquela mãe para cuidar daquela criança e ela precisa sair para tomar um banho e trocar de roupa. Exato. Então, assim, o ideal, se a gente tem um cenário ideal e a gente tem um possível. As realidades sociais são muito diversificadas, que nem eu falo, às vezes é aquela mãe. Aí em casa ficou 3 filhos com a vizinha, porque não tem quem cuida e não é nem em Londrina, é na cidade aqui perto, né? Então, a gente passa por situações que é exatamente isso. E é difícil, vou falar, porque às vezes na cabeça do ser humano é 880, né? Entre o 880 existe um leque ali, mas é difícil, às vezes, a pessoa abrir esse leque para conseguir ver as possibilidades. E existe, às vezes, o conflito com outro familiar. Por que aquela pode e eu não posso? Também tem um pouco isso que eu percebo ali na prática ali do dia a dia. Como que a gente pode, dentro do que vocês estão colocando, oficializar isso de uma certa forma dentro da instituição? Talvez as normas da instituição... Protocolo interno. Protocolo interno. Então, isso é um ponto que eu acho que eu quero chegar. É importante que, uma vez que eu tenha já essa questão legalizada, né, do acompanhante, eu tenho lá, às vezes eu não tenho condição ou estrutura física de ter o pai e a mãe, que alguns hospitais a gente consegue ter. Mas eu tenho um ou outro, eu consigo deixar. Eu estou até com dúvida se tem que ter os dois ou se é obrigatório que tenha os dois. Ou eu posso sempre deixar um acompanhante. É porque daí 2 é muita gente, né? No sentido, não só na questão de infecção, mas às vezes muita gente atrapalha a conduta. Porque mas tem que ter alguém. Tem que ter alguém, porque em unidades... Mas não obrigatoriamente Pelo contrário, eu acho que é exceção mesmo. Se puder estar os dois, por uma questão de humanização mesmo... Né? Só tem um paciente no quarto, os 2 podem ficar. Não vejo por que não. Agora, falando a minha visão de enfermeira, que já foi enfermeira, né? Que eu não sou mais enfermeira. Mas, tipo assim, não vejo por que não. Mas agora, hospital lotado. Né? Um caso que aconteceu, que eu e o Dr. Lucas, a gente teve a oportunidade de ir no CRM falar sobre a lei do acompanhamento, que é para mulher, acompanhamento de mulher. Tem umas coisas que tá na lei que, na prática, não dá para fazer. Justamente pensando na estrutura física da instituição. Porque, às vezes, por exemplo, às vezes a mãe é menor de idade. A mãe da criança. Criança interna. A mãe tem 16 anos. Aí a mãe tem direito a ter uma pessoa com ela. Não tem? Vamos falar de capacidade civil, então, né, doutora? Pra gente entender, assim... Jesus, gente, vai ficando mais difícil. É que eu gosto de trazer o fundamento jurídico para quem não é da área do direito, para entender que, nossa, realmente faz sentido. Então, quando a gente fala de capacidade civil, o que é a capacidade civil? É a capacidade daquela pessoa responder civilmente pelos seus atos. Porque tem um marco legal. Então, a gente tem os 18. Mas a gente tem os relativamente incapazes, que são ali dos 16 até os 18, que ele tem a capacidade de tomar uma decisão, mas ele precisa ser assistido. E a gente tem os menores ali de 16 para baixo, que eles precisam de alguém para representar eles. Certo. E a gente tem, por exemplo, alguém que pode ser maior de 18, mas é relativamente incapaz, que é uma pessoa com uma deficiência, por exemplo. Mas, né, a gente está falando de criança aqui. Então, a gente está falando de um indivíduo que não tem uma capacidade civil e precisa ser representado por alguém. Uma mãe de 16 anos, civilmente, ela não tem capacidade civil nem para ela e nem para a criança. Então, ela tem que estar representada
pelo seu Pelo familiar responsável, ou né? assistida, né? Dependendo do caso. Então, assim, validade legal para uma mãe de 16 anos, um raciocínio jurídico, não tem. Ai, que excelente vocês falarem isso. Porque tem 16 anos. Então, por isso que a gente precisa entender o que é a capacidade civil, qual que é o marco e o que isso interfere numa tomada de decisão, por exemplo, a validade de termo de consentimento. Certo. Então, quem vai assinar tem que ser alguém que tem capacidade civil para eu dizer que aquele documento tem validade jurídica. Eu comentar, doutor. Perfeito. Não, esses Não são vou- pontos... Não, pode falar. Não. Eu não falei que eu não ia nem complementar. Perfeito. São pontos importantes pra gente ter esse esclarecimento, porque tudo isso acontece. A mãe chega, é menor de idade, aí fica, ai meu Deus, mas vai ficar então a mãe da mãe, sabe, ali, pensando em estrutura física. Sim. Ah, não pode receber visita, não pode trocar, ou se sair não volta. São muitas coisas que envolvem a questão do acompanhamento, que de forma alguma eu vou esgotar isso num podcast de uma hora, né? Que eu tenho certeza que não. Mas pra gente ter uma ideia de que existe, então, a individualização da análise da situação daquela pessoa que está lá. Se é uma criança que tem que estar acompanhada por uma mãe de 16, por que essa mãe de 16 tem que acompanhar? Não tem alguém maior de idade? Por que não tem acompanhado da mãe de 16? Porque a avó precisa trabalhar, entendeu? Então, você tem ali no prontuário uma justificativa, tipo assim... Eu não posso garantir o juiz vai aceitar ou não, se eventualmente tem alguma coisa. Mas, Certo. olha o contexto social que está inserido, não tinha como ser diferente. Então, mais uma vez, o prontuário não é só a clínica, é toda a vulnerabilidade isso social colocado. que pode estar envolvida. E essa individualidade, ela é isso que vai, por exemplo, num processo, justificar mesmo a tua conduta, né? Porque realmente, olha, é direito, mas, né? Voltamos ao exemplo da pandemia. Olha, é direito, a pessoa tem direito ao atendimento, mas eu não tenho como receber mais uma alma aqui dentro. Eu negligenciei o atendimento, deixei de atender. Não, eu não tenho capacidade, né? É direito do acompanhante, mas como que está a estrutura interna? Né? Isso que a Nayane trouxe agora há pouco sobre essa questão do depende dentro do direito é muito verdade. É porque a gente insere isso no contexto geral da sociedade. Até dentro, voltando para o direito, até dentro do direito criminal, por exemplo. Olha, roubar é crime, mas em que circunstância? Se for um crime falimentar, por exemplo, então aí depende, a pena é Então, assim, até em coisas Ou nem tem pena, princípio da insignificância. Exatamente. Então, assim, você está trazendo uma questão que, teoricamente, você sabe que é errado, mas que também tem suas variações. Imagina num atendimento de um paciente, né? Que é muito mais amplo, que é muito mais discutível ali de acordo com o cenário. O porte do hospital, né? A equipe, como é que está essa equipe? Hoje a equipe está reduzida por motivo X. Então, assim, olha, até poderia atender de forma... Porque isso acontece, né? Isso é bom pôr no prontuário? Quando, por exemplo, às vezes eu estou num atendimento que a equipe está muito reduzida para a demanda da minha unidade. Isso vale a pena ou isso é levado em consideração? Eu não colocaria, porque o prontuário é aquilo que refere ao paciente. Né? Uma defasagem na escala tem a ver com a instituição. Então, assim, o que eu, como advogada, faria? Eu falei assim, cadê a escala de enfermagem? De como estava aquele dia, deixa eu ver. Exatamente. Entendi. A escala de enfermagem e aquela escala lá de... Ai, Jesus, quando a gente estuda gerência, a gente sabe que tem que ter o setor e a quantidade de funcionários que tem que ter. Até... O quantitativo? Enfim, o quantitativo... Braden, Fugulin, que é os cuidados do paciente, não é? Mas às vezes é NASV, às vezes... Depende da DINI, você fala com a questão do dimensionamento, né? Isso, porque... porque a escala de dimensionamento. Você consegue olhar nessa escala de poxa, naquele setor, eu tenho um paciente que está com uma escala que está mostrando que ele precisa muito de cuidado de enfermagem, e na escala eu tenho que tá faltando funcionário. Peraí, instituição, o que está acontecendo aqui? Entendi. Então, a gente cruza esse raciocínio. Tudo é olhado. Mas como é uma coisa que se refere à instituição e não ao paciente, então não oriento colocar no prontuário. Mas essa documentação vai te ajudar na justificativa, né? Aí tá tudo documentado. Sim. Mas o que você pode colocar no prontuário? Quais os cuidados de enfermagem? Coloca lá o númerozinho. Braden. Ótimo. Fugulin. Perfeito. Morse. Essa questão, né, que envolve... Só para fechar aquele raciocínio, primeiro ponto, o importante é eu ter a norma da instituição muito bem documentada, sabendo que aquilo não é 880, então aquilo pode ser flexibilizado. E mais do que documentada, é dissipada pela instituição
para os seus colaboradores. Perfeito. Porque não adianta ter a norma e o colaborador não ter consciência daquela norma. Então, é treinamento, educação continuada, porque e é repetição. Porque tem rotatividade, entra um, sai outro, e a gente aprende por repetição, sempre tá revisitando o protocolo. É aplicar como um código de conduta mesmo. Olha, aqui na instituição a gente faz da seguinte forma, por isso, isso, aquilo. Então, você tem que estar ciente, até por conta de responsabilidade. Sim. Né? Porque muitas vezes um profissional que saiu de um lugar que é totalmente diferente vai ter uma conduta ali totalmente incompatível com a estrutura daquele espaço e ele precisa saber o porquê que ele não pode fazer, por exemplo, e vai ficar muito mais fácil, como a doutora Nene falou, isso estar explicado, né? Até por esse contato direto com o paciente, com o representante, enfim. E um ponto também, um prontuário ele é multiprofissional, que aqui a gente bate muito na tecla a questão do multiprofissionalismo, quanto que é importante. O serviço social, fazer a anotação dele sobre aquela situação. A psicologia, fazer anotação. São profissionais tão escassos, né? E além da medicina, enfermagem, fisioterapia, né? Enfim, a gente ter esse prontuário nesse uso coletivo. Tem situações, que é um outro ponto que envolve a vulnerabilidade da criança. São situações clínicas que essa criança ela vem, aí você pega a história e não bate com as lesões. Que não bate com a história do pai, que a história da mãe é diferente, a criança tem um outro tipo de lesão, enfim, aí você percebe, começa a virar a chave do profissional, fala, tem uma coisa errada aqui, né? E a gente sabe, epidemiologicamente falando, quando falamos de violência, o agressor está dentro de casa, na grande maioria das vezes, né? E quando chega para o hospital é porque já estava naquela situação extrema, aí você bate um raio na criança, consolidações antigas de fraturas, enfim, aquele sinal clássico. Afastar, né? Esse direito ao acompanhante, essa criança tem, mas, enfim, o contexto leva que pode ser algum familiar ali próximo, que pode ser, inclusive, o agressor. Só que isso também é bem complexo. A gente não pode simplesmente falar assim, a partir de amanhã você não vai mais acompanhar essa criança. Envolve todo um processo de serviço social, né, psicologia, parte jurídica, né? Acho que é legal dar uma contextualizada nessas situações de violência. Não só para a criança, mas também assim, para o profissional, legalmente falando. Porque tem muitos profissionais, principalmente em pronto-socorro, que têm medo também dessas situações. Sim. A denúncia, né? Então, essas questões que envolvem isso. Eu acho que vai na questão do prontuário. Porque, assim, um delegado... ou alguém que vai chegar num processo e que vai ver que você está relatando uma história e que a lesão está completamente diferente da história, dá para perceber que o negócio não é bem assim. Exato. Então, assim, registre o que você está vendo. Você não vai falar que você viu que agrediu, são sinais claros de agressão. Não. Você está vendo um hematoma, você está vendo fratura consolidada, você registra. Familiar relata isso, 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 isso. Se for para um inquérito policial, se for para alguma coisa, deixa que lá vai ser avaliado e pelo prontuário muito bem documentado você consegue perceber, peraí, isso aqui está muito característico de uma violência. E afastar, se for um risco para a criança, tem que tomar uma conduta assim. Mas sempre a gente fala assim, vamos devagar, comer pelas beiradas. Serviço social, psicologia, eu estou observando isso, isso, isso. Você não quer dar uma averiguada? Isso. Você não quer conversar? E assistente social, psicólogo, ir lá no prontuário e colocar o parecer delas diante da situação. Então, e nessas situações, falando na prática mesmo, quando o pessoal, o familiar começa a perceber o movimento aí, né? Porque ele já chega meio receoso, né? Quando tem culpa no cartório, ali, vamos dizer. Ele já, né? Então, já começa a perceber o movimento. E, às vezes, há situações de que essa família tenta intimidar o profissional. Tipo, tô sentindo aqui que tá chamando o serviço social, tô sentindo aqui que tá chamando a psicologia, tô sentindo que a conversa tá indo assim, de que não tá condizente com que eu trouxe a criança por causa disso, já tá indo para uma outra vertente, né? Porque é evidente, tem violência que realmente a gente fica naquela coisa na dúvida, você não sabe, você desconfia, mas não tem como provar. Mas tem uma, gente, que não tem como, que são sabe? muito evidentes, né? E aí você vai ver o contexto social, um contexto complicado, né? Então vem essa questão da ameaça. Né? Às vezes não explícita, mas velada ali para o profissional. Então é um ponto também bem delicado assim para quem trabalha. Se chegar ao extremo, um boletim de ocorrência anexa no prontuário. Isso que eu ia perguntar. É porque assim, quando eu acho que isso que a doutora Nene trouxe é muito importante em relação a essa sutileza, né? Primeiro,
a gente não pode fazer julgamento de nenhuma situação. Sim. Né? Por mais evidente que ela seja. Eu acho que isso é algo que pode ser escalonado ali dentro, né? Como ela disse. Olha, vamos então avisar o pessoal, o assistente social, avisar o psicólogo. Eles vão alimentando aquilo ali, mas é uma obrigação ali de quem está recebendo esse paciente fazer essa comunicação. Né? É um dever. Então, assim, justamente para zelar pelo bem-estar daquele paciente, daquela criança. E dali, você demonstrar, e por isso, quanto mais alimentado, quanto mais robusto esse prontuário, é mais importante. Por quê? Poxa, eu vou levar isso para o conselho, eu vou levar isso para o Ministério Público. E se for um caso de extrema urgência, realmente, você está ali, você não pode afastar, simplesmente vou afastar esse responsável. Não, é o pai que está agredindo o pai que trouxe. É muito complicado, mas se você leva essa informação com robustez a um órgão como o Ministério Público, por exemplo, ou o Conselho, eles podem tomar medidas. Olha, chegou uma denúncia assim, um pedido liminar de afastamento e da forma mais rápida possível. Claro que tem situações, como você disse, que a vontade é pegar aquela criança e tirar ali da hora. Nossa, né? dá uns negócios na gente. Ai, meu Deus do céu, né? Fica do lado ali. Pois é. Até porque a criança muda até o comportamento. Se ela tá consciente, ela tem criança que se você percebe que ela não fala, não que eu sei que não é o nosso papel, em hipótese nenhuma, acho que é um ponto importante, viu, gente? Qualquer situação de violência, nenhum profissional pode chegar e ficar instigando a criança a falar. Isso é um ponto que a gente não pode, né? Para isso existe um trabalho da psicologia e tudo mais. Mas a gente percebe mudança de comportamento de algumas crianças com a família do lado. Né? Registra no prontuário. É o respaldo que vocês têm, ó. Percebo que criança muda o comportamento após a chegada do familiar X. Então, vamos trabalhar com 2 contextos aqui. Atenção básica, que eu sei que não é o foco aqui, é mais unidade intensiva mesmo. Que a atenção básica já é um contexto muito maior e muito mais complexo. Mas dentro da unidade intensiva, né, dentro da instituição hospitalar, você tem que prezar pela segurança da criança dentro da instituição. Porque qualquer coisa que aconteça com a criança dentro da instituição vai ser responsabilidade da instituição. Com a criança e com os profissionais que estão prestando assistência. Então, se eventualmente um profissional for agredido dentro desse contexto, a instituição pode responder civilmente e até na questão trabalhista. Então, é muito mais amplo do que a gente imagina. É assim, eu sei que a gente se comove com a situação, que a gente tem a empatia de querer tirar a criança daquela situação, mas até onde nos cabe, né? A gente não vai ser a salvadora da pátria ali, a gente não vai conseguir tirar a criança daquele contexto, mas a gente vai conseguir dar a segurança para ela enquanto ela estiver dentro da instituição hospitalar. Isso tem que garantir. Então, assim, o familiar me intimidou, me ameaçou, boletim de ocorrência. Isso é um ponto que acho que vale a pena a gente realmente ressaltar. Se sentiu ameaçado, ameaça, pode fazer boletim de ocorrência. Pode fazer, deve. E anexa no prontuário. Não é só ameaça ou agressão física, de fato. Ameaça psicológica, tudo, né? Pode... Porque daí você tem uma prova. Certo. Peraí, ele agrediu, mas aqui, nesse dia, ele deu sinais. Tem um boletim de ocorrência e tem um prontuário falando que ele foi agressivo. Então, assim, se respalde de todas as formas. Não vai evitar que, às vezes, tem um surto, a pessoa não vai te agredir. Mas, calma aí. Gente, rola ameaça de morte, às vezes. É difícil para o profissional, às vezes, lidar com... né? Primeiro, né? O filho de alguém. A gente já sabe que mexeu com o filho, tenho 3. Mexeu com um filho meu, a gente já fica meio à flor da pele, né? Sim. Mas, enfim, tem situações que a família ela sai de si, sabe? Seja pela doença, pela gravidade, ou por não entender o contexto de UTI, de como as coisas funcionam, que literalmente elas saem de si. E aí, o mecanismo de fuga dessa família é ameaçar o profissional que está ali do lado, porque na percepção dele, a assistência não está como gostaria. A assistência está correta, o protocolo que você falou no começo. O protocolo é esse, está sendo seguido, mas aquela família não está feliz, ou não, né? E aí vem a comunicação, né? Aí vem, acho que é o termômetro das relações humanas, né? E você sabe que com certeza vocês já devem ter presenciado isso, mas eu percebo que muitas vezes não são só nesses casos, mas muitas vezes quando o familiar tem um sentimento, mesmo que não seja legítimo, mas um sentimento de culpa, isso fica ainda mais aflorado, né? Porque até teve um caso que eu acompanhei de perto, assim, de uns familiares que sofreram um acidente e a criança precisava fazer a amputação de um membro, só que eles, como
eles não tinham colocado a criança na cadeirinha, sabe? Tinha toda essa questão. Então, eles não, porque não vai fazer, e tentavam e fazer várias cirurgias e movimentava toda a equipe. E, assim, coisas que a equipe de ortopedia já tinha dito que não ia resolver. Não, vamos fazer. Porque vocês não estão fazendo, vocês estão fazendo pouco caso. Então, assim, existe muito isso, né? Essa culpa, esse remorso, muitas vezes, aflora ainda mais esse sentimento. E volta daquilo, né? Você está tratando com o familiar de uma criança, com os pais de uma criança que eles querem, independente desse remorso ou não, resolver aquela situação. Então, é muito difícil. A conversa tem que ser muito branda. Como a doutora Naine falou, faça terapia. Para você conseguir... Para lidar com quem não faz terapia. Exatamente. E o profissional da saúde, ele precisa, porque a gente lida com uma situação muito delicada. Né? Primeiro você vive, depois você sente. Quem trabalhou na assistência do Covid sabe. Você não tem tempo de pensar. Ou você salva uma vida em tubo agora, ou a pessoa vai morrer. E esse sentimento precisa ser sentido uma hora. E essa inteligência emocional, ela é muito importante. Né? Porque... Voltando naquela questão de caso a caso, né? De você talvez flexibilizar uma situação, mas por quê? Porque a gente muitas vezes se depara com profissionais que querem fazer o que está no livro, né? Mas muitas vezes o paciente precisa mais de que seja feito algo extra do que exatamente aquilo que é a regra. Não, porque o tal doutrinador falou isso, mas nesse caso a gente pode flexibilizar, né? Às vezes é um paciente que precisa... Poxa, olha, eu queria ver um familiar meu que há tanto tempo eu não vejo. Aquele paciente tem mais 2 dias de vida. Poxa, você vai falar, não vai. Então, assim, esse jogo de cintura, ele é importante para você lidar com 100% das pessoas que vão passar por ali. Domine a técnica, mas antes aprenda de gente. Eu acho que é a questão, exatamente. E tantas vezes, né? Não só no hospital, mas assim, você vê uma pessoa muito nervosa, não vai nervoso também. Exato. Porque às vezes é a escuta. Deixa eu falar, escuta, deixa ela falar. Às vezes ela tem razão em muitas coisas que ela não vai conseguir mudar naquele momento, né? Então, isso é um ponto importante. Eu acho que, primeiro, inteligência emocional, né? Terapia, conhecer as suas emoções para saber o seu limite. Se não é o seu momento para chegar, não vá você falar com eles. Chama uma outra pessoa que está mais apta a fazer isso. Acho que é um ponto importante, né? Então, essa dica da comunicação, eu acho que é para tudo na vida. Com certeza. E ali, na prática, eu percebo quanto mais acolhedor a gente for, ter o tempo, olhar, escutar, mas os ânimos, eles realmente vão amansando, né? Já tive experiências de conduções de conversas difíceis com um médico que tem um domínio de oratória muito bom, e já tive experiência com médicos em situações bem difíceis que não têm esse domínio de oratória. Isso reflete muito na aceitação da família. Né? É o vínculo, né? A questão dele se sentir ouvido, acolhido, independente que o desfecho seja ruim. Ainda assim, ele... E eu acho que a gente entra muito, quando fala em comunicação, em cuidado paliativo. Porque se você não tem uma boa comunicação, você vai fazer uma distanase com o paciente. Porque a família vai querer investir de todas as formas numa condição clínica que clinicamente não tem o que fazer, sendo que você pode oferecer muito mais uma qualidade de vida. Não, nós vamos entubar, a criança vai morrer sozinha numa UTI, sem acompanhante, sem ninguém, sendo que ela poderia estar no quarto com um acompanhante e aproveitando os últimos dias de vida ali, brincando, conversando. Então, assim, o que eu percebo em pediatria, cuidado paliativo, é comunicação. Nossa, mas eles são advogados e estão falando de gente... Exatamente. Porque, assim, a gente está lidando com pessoas. Né? E pessoas são... Cada um tem a sua individualidade, tem o seu repertório de vida, enxerga o mundo com uma ótica, tem sua personalidade. Então, eu tenho uma vivência que o Dr. Lucas não tem, você tem uma que eu não tenho, e isso torna a gente... enxerga as coisas e sente de uma forma diferente. E da mesma as coisas, os pacientes. E quando a gente fala de cuidado paliativo em pediatria, a gente está com um contexto onde as pessoas, assim... É o último do último dos mundos, né? Tá numa negação. Como assim? Uma criança tá morrendo? Não pode, né? Pra criança morrer. Criança é pra brincar, é pra ir pra escola. E tá ali morrendo. E o luto que aquela família vive, cada família vai viver de um jeito diferente. Exato. E a gente tem que levar isso em consideração para o quê? Aprender a comunicação e falar, será que esse tratamento vale a pena? Será que se a gente não fizer uma outra forma que dá qualidade de vida para a criança, será que isso aqui vale a pena? É comunicação.
Porque senão a gente vai fazer uma distanase. E não é difícil. Na realidade, é mais frequente fazer isso no dia a dia do que não fazer. E quando você vai no contrafluxo, você é visto, às vezes, de uma forma diferente, né? Então, assim, quebrar barreiras é muito difícil. E a autonomia da criança, ela deve ser respeitada de acordo com a cognição da criança. Então, isso eu já quero também... eu acho que eu quero um episódio só de cuidados paliativos. Vocês topam? Olha, esse é polêmico, mas e eu amo cuidado paliativo, então. Sou filha do Dr. Fernando Rodrigues, então aprendi muito com ele. Eu tô aqui, se vocês comentarem, né, vamos fazer um só de... Dependendo do comentário e compartilhamento, a gente volta. A gente volta. Pra falar de cuidado paliativo. Só de cuidados paliativos. Pediátricos? Pedir, pelo amor de Deus, pediatra. Mais específico ainda. E aí, vou só pegar um gancho de paliativo. Até que ponto a criança tem poder de decisão sobre o prognóstico, a cura? Cura não, né? A questão da terapêutica dela. Quer falar, doutor? Pode falar. Eu gosto muito de falar desse tema, porque eu tive a oportunidade de escrever um artigo para o grupo de pesquisa em Direito Médico e Bioética da USP, e eu usei muito como base o livro da Luciana Dadalto, que é uma autora, ela é advogada, maravilhosa, né? Maravilhosa, referência nacional, quando a gente fala em cuidado paliativo, que é o livro dela em cuidados jurídicos, cuidados paliativos, aspectos jurídicos, e tem um capítulo que fala especificamente sobre isso, o que me embasou para escrever o artigo. E nesse capítulo, o que as autoras falam? Que você tem que dar autonomia para a criança de acordo com a cognição dela. Então, uma criança de 9 anos é diferente de uma criança de 3 anos. Lembra da capacidade civil? Ainda que ela tenha 9, ela tem uma cognição diferente de uma de 3, mas ela não é, civilmente, ela não tem... A capacidade é a mesma. Capacidade civil. Mas ela tem uma compreensão da realidade. Sim. A criança sabe o que está acontecendo. Então, o que elas sugerem? Você inserir a criança nos cuidados e explicar para ela o máximo possível para dar autonomia para essa criança, né? Que a autonomia é um dos princípios da bioética, que é o quê? Ele pode decidir ou não se ele quer fazer, que às vezes a criança está cansada. Ela não quer mais fazer aquele tratamento, e realmente tá trazendo mais dor do que uma qualidade de vida. Então, conversar com a criança, explicar, né, o que está acontecendo. Às vezes, tem criança que tem uma aceitação melhor do processo de morte que os próprios pais. Exato. E ali no cuidado paliativo, quando muito bem feito, oferecendo qualidade de vida, o luto é muito melhor depois. Porque cuidado paliativo, a morte é certa. A ideia é qualidade de vida no tempo que ainda resta. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Nossa, surreal, sabe? Esse final de semana agora, um tempinho agora, faz pouco tempo, a gente teve uma experiência de morte muito bonita lá na UTI, né? Que é um processo que, às vezes, você tira uma medicação que está fazendo uma mega de uma distanásia e a criança, ela se despede a tempo ainda do irmão, né? Da irmã, da mãe, do pai, no colo, enfim. Existe beleza na morte, né? Depende de como a gente conduz esse processo. E tem criança, gente, que está cansada. Está visivelmente cansada, não quer mais. Para cada procedimento cirúrgico, tem crianças de tumores que a gente, às vezes, pega crianças que era previamente rígida, chega lá nos seus 10 anos, diagnostica um tumor cerebral, e a partir dali ela fica totalmente dependente de cirurgias, 5, 6, 7, 10 cirurgias, né, com várias limitações. Então, considerar o que a criança sente é muito importante. E muitas vezes os pais não respeitam, e muitas por não aceitar. Exato. Eu não lembro agora, mas tem um filme muito bonito que fala sobre esse processo de irmãos, que uma era tratada nessa parte oncológica e a outra irmã, de uma certa forma, ajudava no tratamento. Até que chegou um ponto que essa irmã que ajudava no tratamento, né, por doações, eu não lembro o contexto, ela falou que não queria mais. Mas não é que ela não queria mais, é porque a criança que era beneficiada disse que não queria mais. Né? Então, a criança, ela lança mão de estratégias tão surreais para chegar, às vezes, na aceitação da família, que a gente tem que ter sensibilidade de ouvir. Porque, às vezes, ela tem só a gente para fazer a intervenção. Né? Esse ponto da distanásia, gente, é real na pediatria. Eu acho que a gente demorou muito para falar disso. Tanto que hoje as enfermarias são de crianças crônicas, né? Então, os bebês estão sobrevivendo com qualidade assistencial que eles têm de tecnologia, mas não com a qualidade de vida. E aí o tempo passa, chega para nós com 5, 6 meses, totalmente dependente, com várias limitações físicas, cognitivas. E será que é isso mesmo, o processo? Então, é um ponto muito importante, né? Saber até onde ir. Para trazer naquele pouco tempo de vida que resta, a melhor qualidade possível. Você sabe que eu tive uma experiência muito boa no nosso estágio da pediatria, né? Nesse sentido. É. Com uma criança, acho que ela tinha 3 anos,
3, 4 anos, e tava em cuidado paliativo. Aham. E tava apática, já era um processo de morte. E aí eu fugi no meio do estágio. Tem gravação. Gente, já tinha soltado medicação, já tinha evoluído todo mundo. Aham. Eu falei assim, eu vou entrar no quarto, vou brincar com essas crianças. Aham. Ela que tava me supervisionando no estágio, tá? Então, Gente, assim... eu fui professora dela de verdade, tá? A gente Assim, tem fotos disso. E ela tava... Eu literalmente me supervisionou nesse estágio. Aí eu fugi da Flávia no meio do estágio, entrei Olha, no não tava quarto. sabendo disso, eu descobri. 10 anos depois contando pra ela. Mas fugi no meio do estágio pra brincar com ela. E ela tava apática e tudo mais. Eu acho que eu fiquei 10 minutos no quarto. Mas aquela menina me deu um sorriso tão gostoso. Eu falei... Eu vi ali o processo de morte, eu vi, né, o final da vida, mas foi um sorriso. Sim. E eu segurei pra não chorar. E foi uma das experiências mais marcantes na graduação de enfermagem, porque era cuidado paliativo, clinicamente não tinha o que fazer, mas em 10 minutos eu consegui trazer um conforto para aquela criança. E o que isso tem a ver? Isso é qualidade de vida. Né? Ela podia estar entubada sozinha numa UTI. Não, estava ali, acompanhada da família, brincando. Brincando do jeito que ela conseguia. Já não era mais uma criança com aquela vitalidade. Então, é isso. Né? Então, respeita isso na criança. Respeita essa autonomia, que é um princípio bioético, e traz essa qualidade de vida. E sem medo, né? Eu acho que esse é um ponto. Juridicamente, a gente não precisa ter medo de falar disso, de tomar decisões, porque hoje... Né? Não sei. O que você acha? Juridicamente é uma palavra muito pesada. É. Porque no judiciário ainda não tem um entendimento muito claro do que é cuidado paliativo. Ah, entendi. A gente tá mais avançado que o judiciário, então. Tá. Pro judiciário ainda é alguns entendem que cuidado paliativo é de eutanásia ou eutanásia. Não que é uma ortoeutanásia. Dependendo do caso, mais uma vez. A depender do caso, alguns julgamentos trazem isso. Olha só, interessante, porque eu achei que já estava evoluindo igual aí os conceitos, porque a gente está falando mais disso. Claro. Mas por isso que é tão importante essa discussão sobre essa autonomia. Por quê? Você, contextualizando isso, porque você vai trazer essa autonomia para o paciente, para a criança, consequentemente, você vai inserir a família nisso, né? Você vai estar num triângulo ali, profissional, família e paciente, buscando entender isso. E, mais uma vez, o entendimento, né, e a conversa é que vai diminuir algumas discussões desnecessárias. Né? Então, se você traz essa autonomia e mostra para a família que essa criança tem autonomia, que, olha, realmente não tem mais o que fazer, ela precisa descansar, ela quer, né? Olha, ouça o seu filho, né? Se você consegue apresentar isso para a família, essas discussões começam a ficar cada vez menores, né? Por quê? A família vai entender isso de uma forma com uma convicção maior, e isso não vai trazer discussões judiciais, né? Ou vai diminuir essas discussões, pelo menos. Então, por isso que eu também vejo essa importância de respeitar, claro, né, a autonomia da criança, mas da mesma forma que os pais são os responsáveis, então eles precisam entender a importância de respeitar essa autonomia, justamente porque eles que vão tomar a decisão no fim das contas. Então, eles tomando a decisão, respeitando essa autonomia da criança, isso é uma coisa que a doutora Neide falou e é verdade. O processo do luto é muito diferente, né? Então é um triângulo ali muito importante entre essas três frentes, profissional, paciente e família, que fazem toda a diferença. E a chance de judicialização é menor, que o Dr. Lucas falou. A questão, agora, jogando para o nosso mundo jurídico, tem muito advogado que não entende o que é cuidado paliativo e aí entra com ação pedindo determinado tratamento que vai ser uma eutanásia. Então, o advogado também tem que entender o que é cuidado paliativo, quando é cabível ou não, porque vai pedir para o plano de saúde ou para o SUS algum determinado tratamento, mas que qualidade de vida você vai trazer para o paciente se você pedir essa determinada conduta. Então, por isso que assim... Cuidado paliativo, graças a Deus, tem crescido cada vez mais dentro da área da saúde, mas é um tema muito pouco discutido quando a gente fala aqui do lado jurídico. Que interessante. Então, são poucos advogados que têm conhecimento e que pesquisam sobre o tema. E eu acho que isso entra de uma forma um pouco mais ampla. Uma coisa que a gente sempre fala, a gente discute muito isso nas reuniões da comissão, mas na importância do profissional qualificado dentro da área da saúde. Porque, claro... hoje você tem na medicina, na área da saúde, a gente já tem essa visão há muito mais tempo,
da importância das especialidades. No direito, isso é mais recente. E a gente percebe que isso é importante em todas as áreas, né? Poxa vida, eu tenho uma questão criminal, se eu for procurar um advogado que trabalha com direito do consumidor, ele tem autonomia, né, perante a lei, pela OAB, em me atender. Mas será que é a pessoa mais indicada? E a gente percebe a importância disso no direito da saúde. Né? Ainda mais, porque é muito específico e esse tipo de discussão, esse exemplo que a doutora Nani trouxe é maravilhoso, porque muitas vezes a pessoa vai olhar, olha, eu cheguei para você é minha advogada, eu cheguei para você, é o seguinte, eu tenho um filho que precisa de um tratamento X. E eu não tenho, e você não tem a mínima noção do que é o tratamento. Você vai fazer um estudo, e não vou dizer nem que você vai fazer um mau trabalho, não. Mas você vai levantar aquela questão. Olha, realmente, esse tratamento ele é indicado para esse tipo de doença. E pela lei, e as discussões jurisprudenciais principalmente, se é uma questão de plano de saúde, por exemplo, o plano tem que fornecer esse tratamento. Então, eu vou entrar e vou brigar. Mas aí você vai contra a questão dessa autonomia, contra o cuidado paliativo e muitas vezes, por isso que a Nani falou, essa falta de conhecimento dessa diferenciação. Então, isso é muito, muito relevante. E eu enxergo o seguinte, a gente só vai conseguir mudar, e tem conseguido, mas ainda demanda muito, mas a gente só vai conseguir mudar o entendimento para uma forma mais ampla, principalmente nesse tema, se a gente conseguir explicar de forma detalhada a importância disso, entendeu? Não é simplesmente, mais uma vez, eu tenho direito. Tá, eu tenho direito, mas esse direito vai afetar qual direito meu, muitas vezes, né? Sim. Eu tenho direito ao tratamento, o meu filho tem direito ao tratamento, mas e a dignidade, né? E um fim da vida digno, né? Muitas vezes a gente atravessa porque a gente acha, não, o direito é esse e é isso. Então, por isso que essa discussão dos cuidados paliativos ainda é muito rasa no judiciário, porque eu enxergo dessa forma. Muitas vezes eu digo a gente, como os advogados mesmo, trazem uma discussão mais técnica e menos humanizada de algo que deveria ser mais misto, entendeu? Nossa, gente, vocês vão falando, vai me vindo vários flashes na cabeça aqui de situações que realmente não são fáceis, né? E quanto mais eu estou conhecendo um pouco esse lado, mais eu vejo que a palavra depende é muito forte, né? Por isso que eu falo, você tem que muito analisar o caso concreto. E eu não sei se é uma visão minha, né? Mas a sensação que dá, assim, pode ou não pode. Não sei se na área da saúde a gente é muito cartesiano ainda para situações, deve ou não deve fazer. Mas o depende, a análise da situação, o contexto, ele é uma coisa realmente que vai impactar, né? Diretamente aí. Total. Eu sou filha de engenheiro. Então, meu pai é assim, 880. Agora ele está entendendo que existe um depende. Ele falou, não está na lei? Eu falei, então, pai, não é bem assim. Então, aí ele também vai entendendo, né? Ele é empresário, então a gente vai falando alguma coisa assim, ele, realmente. Eu falei, não, pai, tem uma súmula, tem uma jurisprudência, tem uma coisa, né? Ele falou, tem uma brecha aqui, então não dá para eu falar que é assim. É uma brecha aqui, é bem isso mesmo. Tem que conhecer muita coisa, gente, é bem complexo. Tanto que a gente tem, por exemplo, direito fundamental. Nenhum, tipo assim, não pode. Tem um que às vezes pode pesar mais que o outro. Mas aí vai depende. De caso a caso. Né? O povo vai enlouquecer a hora que vê esse episódio, mas é bem isso, porque vai despertando outros olhares. Um outro ponto, termo de consentimento. O exemplo prático é muito frequente no dia a dia. Vou ter que fazer uma cirurgia de traqueostomia na criança porque ela está 1 mês lá na ventilação mecânica e não consegue sair. E a família nega. Eu dependo desse termo de consentimento de procedimentos assim, assinado para eu fazer qualquer coisa na criança, ou isso é avaliado de acordo com cada caso? Como que isso funciona? Vamos lá, né? Qual que é a palavra que você vai usar? Depende. É porque no caso da tráqueo, eu teria um termo de consentimento assinado. Certo. Eu não faria sem um termo de consentimento. Agora, no caso de urgência e emergência, não é dispensável, mas ele é questionável. Isso eu acho que isso é muito importante dizer. Eletivo ou urgência e emergência? Não, eletivo sempre tem a termo de consentimento. Mesmo que isso vá, a família nega, mas profissionalmente ela precisa daquele procedimento para, sei lá,
Eu falo da tráqueo porque tem criança, por exemplo, que está 2, 3 meses conectados ao ventilador mecânico. E isso traz uma série de problemas, né? Porque para manter ela sincrônica, medicações e abstinência, enfim, várias coisas que envolvem isso. E aí a família não aceita a tráqueo, mas quando aquelas que aceitam, a gente faz a tráqueo, às vezes 2 dias ela está fora do ventilador e com isso vem a alta com a traqueostomia ou até mesmo a decanulação ali ao longo do processo, se a criança tem uma perspectiva de internação maior. Só que eu vejo muito isso, né? Às vezes o profissional bate de entrave ali, a família não quer. Aí reúne uma vez, tá, não faz. Aí de novo reúne, a família não quer, a família não quer. E nisso vai. Tem criança que morre porque não se permitiu fazer o procedimento e aí vem uma infecção hospitalar, aí vem um problema específico relacionado a isso. É porque não é só diretamente o procedimento, é tudo que envolve, né? Sim. Eu acho assim, o que eu vou dizer agora, prestem bastante atenção, que não é uma regra, mas eu acho que fica um pouco mais fácil de entender essa questão. Se é algo que, evidentemente, e a curto prazo vai custar a vida daquele paciente, o consentimento ele é questionável, como a Antônia falou. Caso contrário, se seja uma situação, por exemplo, da tráqueo que você tem alternativas, aí é mais delicado, é mais complicado você questionar isso. Não é, mais uma vez, não é uma regra, mas eu acho que fica mais fácil de entender. Porque aí o seu conflito ético e a sua responsabilidade perante aquela situação vai variar muito com o resultado, entende? Sim. Poxa, é um procedimento que eu preciso fazer para salvar a vida. Voltando à questão da transfusão, por exemplo, que é um exemplo clássico, né? Eu posso sim, e inclusive por jurisprudência, a gente tem jurisprudências totalmente divergentes, né? Eu posso sim sofrer um processo porque eu não respeitei a liberdade de credo daquela família ou daquele paciente, né? Principalmente quando é adulto é mais complicado ainda, porque daí você não está respeitando a autonomia do paciente, né? É mais questionável quando é criança, mas aí você está naquele conflito moral. Olha, eu vou respeitar a liberdade de credo daquele paciente ou eu vou respeitar aquilo que eu estou aqui para fazer, meu juro. Então, assim, né? Difícil. É complicado, mas eu acho que se tem uma forma de deixar um pouco menos complexo, é isso. Olha, custa a vida do paciente de forma quase que imediata, beleza, é dispensável. Acho que essa palavra que a dona Nene usou é perfeita. É dispensável, porque você sabe que isso pode ter uma discussão depois. Não custa, olha, tem o termo de consentimento. Tráqueo, gastrostomia, sempre tem um termo de consentimento que dá para agendar, dá para conversar. Se não fizer, você consegue deixar uma sonda, você consegue deixar, né, a criança no tubo. Agora, por exemplo, tem que passar um dreno de tórax, espetáculo pneumotórax. Ou você passa ou morre. Passa. Né? E depois questiona. Até se não passar, vai dar ruim. Entendeu? Então, assim, minimização de riscos aqui. Sim. Então, não quero que entuba, mas é uma criança que tem que entubar. Não quer. Entuba, depois discute. Depois vê o que vai dar. Então, assim, é um caso que não dá pra pensar. Agora, esses procedimentos que dá pra pensar, né? Que dá pra esperar um pouco. Dá pra muitas vezes, como você disse, reunir novamente com a família para tentar convencer. Então, vamos esperar. Sim. E mais uma vez, né? O termo de consentimento tem que ser assinado por alguém que dê validade jurídica àquele documento. E termo genérico também não. Então, assim, especifique o que vai ser feito. É uma traqueostomia? Como vai ser feito? O que vai ser feito? Qual vai ser a complicação? Quais têm que ser os cuidados? Traga o máximo de informação possível. Eu costumo dizer que o E do TCLE é o mais importante, né? Que é a parte do esclarecimento. Né? Interessante. Eu uso muito isso, porque não adianta você ter uma documentação, e isso foi um ponto de discussão há poucos dias, acho que umas 2 reuniões atrás, né? Adianta você colocar tudo ali num termo e o paciente olhar e ele ler aquilo, ou ler uma carta em japonês, se é a mesma coisa. Então, assim, o esclarecimento é muito importante. Sim. A gente até indica muitas vezes, claro que a gente sabe que nessas condições é mais difícil, mas, por exemplo, em clínicas, né, ou em cirurgias eletivas, cara, coloca um termo correlato ali que a pessoa vai entender, né? Então, assim, num caso desse, de um pronto-socorro, de uma UTI, é mais difícil, mas é você ter esse cuidado de explicar, olha, é isso aqui, ficou dúvida. E aí, mais o quê? Registra no prontuário. Olha, expliquei, li, reli, dobrei, li de novo. E porque o esclarecimento é muito importante. Eu costumo sempre dar um exemplo que foge bastante, mas
É um exemplo que aconteceu tem uns 10, 12 anos, fora do Brasil, numa situação de uma clínica veterinária. Mas eu trago muito isso para a importância desse esclarecimento. Que foi um senhor de idade que chegou numa clínica com o cachorro dele e o veterinário falou, olha, no caso dele, infelizmente, só é eutanásia. Aí ele falou, não, tudo bem, pode fazer. Saiu, voltou, falou, viu, como que tá meu cachorro? Falou, não, tipo, não tô entendendo, né? Não, mas como assim? A gente fez eutanásia. Exatamente, vocês falaram que ia fazer alguma coisa para ele melhorar. Ai, meu Deus, então, assim, que dó. Muitas vezes a gente peca, e no direito a gente tem esse problema também. Muitas vezes a gente acha que algo é óbvio, né? Porque é do nosso dia a dia. Sim. Só que muitas vezes para o paciente aquilo é outro mundo. Muitas vezes você falar para um paciente que você vai aferir a pressão, ela vai falar, o que é aferir? Não. Você vai furar eu? Então, assim, são coisas do dia a dia. Vou tirar a pressão. Como assim? Vai tirar a pressão? Morrer? Então, assim, são coisas que parecem óbvias, Sim. mas não são. Então, o esclarecimento é primordial. A gente lida com muita população humilde, assim, né? Sim. Muita. Porque às vezes a dificuldade mesmo de compreensão. E tem que ter uma comunicação acessível. E é isso que foi um questionamento até dentro da nossa comissão, que é como que eu vou deixar documentado de que, de fato, essa pessoa compreendeu as informações? E é tipo assim, como que nós vamos deixar colocado no prontuário, documentado de que o termo de consentimento esclarecido, de fato, foi esclarecido? A gente não chegou a uma conclusão. É muito difícil. Às vezes o pessoal coloca, confirmada a compreensão, sabe assim? explicado. Muito subjetivo. A pessoa refere compreender. Eu não sei, então é muito subjetivo, né? Acho que realmente é meio subjetivo. É o que a Dani falou. É difícil, a gente não chegou a uma conclusão. Mas, claro que isso já ajuda. Já ajuda. É melhor do que você não colocar nada. Mas você consegue desconstruir numa audiência, por exemplo. Exato. É muito frágil, né? Porque, a depender da simplicidade da pessoa e uma dificuldade cognitiva que ela possa ter, em uma audiência, um juiz ou uma parte contrária pode fazer 3, 4 perguntas que vai fazer o juiz entender que não, a pessoa não tinha como ter entendido aquilo, né? Então, Ainda mais sendo leiga, né? Exatamente. Ainda mais sendo leiga. Sendo leiga, baixa escolaridade, a compreensão é cada vez mais complicada. Eu vejo muito essa situação da comunicação numa situação bem complicada, que é a doação de órgãos, né? A abertura de protocolo de morte encefálica. Entender o que é morte Nossa, encefálica. Jesus, isso é um outro capítulo, né? E aí, uma vez que você fecha o protocolo, tem que desligar o aparelho. Mas então, como assim? O coração tá batendo e não morreu? Gente, Exato. é muito difícil. E depois disso, fechado o protocolo, aí vem a abordagem da doação de órgãos, né? Então, é tão difícil. Eu acho que, na minha prática profissional, eu vejo como uma das abordagens que mais desafia o profissional na questão de capacidade de comunicação e conseguir conduzir o momento com a dúvida que aquele familiar tem. Porque é isso, fechou o protocolo, o coração está batendo. Você desliga o aparelho, você desliga o monitor, e enquanto você está preparando a criança, o coração está parando de bater. Então, aquilo para a gente que entende, dá um negócio ruim, né? Vou falar assim, é de boa. Não é de boa, gente. Não é de boa, assim, não é... Mas a gente entende. Agora, cientificamente, a fisiologia, neurofisiologia... Não tem questionamento. Tanto que a declaração de óbito, o horário é aquele, né? Fechou o protocolo, é aquele. Agora, para a família... O negócio não é fácil. Eu tive um estudo de caso na faculdade. Nossa. Cuidados intensivos, não foi no meu grupo, foi um outro grupo. E eu falei, mas gente, como assim? Era um paciente jovem, não era adulto, não era criança. E tinha potencial, era potencial doador de órgãos. E a família não aceitou doar. E aí, muitas vezes, é da comunicação. Porque da pessoa que está conduzindo. Ele ainda achava que poderia viver. Ai, que judiação. Então, a doação de órgãos foi porque tinha uma mínima esperança de vida. Daí a professora conduziu e explicou pra gente. Falei assim, eu entendo, né, que acaba ser revoltante pra vocês, mas ela se apegou no mínimo que ela tinha ali. Ela tinha uma esperança de vida e aí ela não aceitou. E a gente tinha que respeitar a vontade dela. Não é fácil, não. Gente, eu tô encantada, assim, com esse mundo, porque é gostoso, né? Sim. As dúvidas que a gente tem no dia a dia e com os dependes do jurídico, que não... Gente, é muito difícil. Eu vejo que realmente a gente tem que se blindar, né? A gente tem que se defender enquanto profissional, porque a gente nunca sabe quando eventualmente vai acontecer alguma coisa que a gente vai precisar do prontuário ali para nos respaldar, né?
Às vezes é um plantão corrido, mas é aquele plantão que vai, às vezes, ser justamente isso que vai dar. E os maiores problemas estão em situações que não aconteceram. Exato. Né? A gente teve um aumento de 250% de aumento do ano passado para cá em ações por erro médico. 250% é muita coisa. Então, mas muita mídia, coisa cada não vez é, né? aparece mais também, né? A gente assusta. Não sei que está muito visível, assim. É que tem vários fundamentos, né, doutor Lucas, para isso, assim. Foi uma discussão também dentro da comissão. As pessoas veem o nicho de erro médico como um nicho rentável, só que na verdade não é assim, porque as pessoas vêm com uma argumentação que é facilmente desconstruída por uma prova pericial ou com uma defesa. Então aumenta a judicialização, mas a chance de improcedência também é muito grande. E aí que entra, aonde que está a gestão de risco? Prontuário. Um prontuário muito bem feito, dá para fazer uma boa defesa, dá para pegar um perito, um assistente técnico que consegue contrapor o laudo do perito e falar, não, peraí, mas aqui tá isso aqui. Então, fazer a gestão de risco aumenta, e vai aumentar sim a judicialização. Só vou fazer uma correção, não é 250%, são 250 casos por dia. Não, mas é muita coisa. É muita coisa, se fizer gente. na porcentagem, não deve porque já tinha muito, né? Muita coisa, gente. Mas isso, é um problema sério. E volta tudo aquilo na comunicação. Comunicação. Porque muitos casos, claro, a gente sabe que tem casos que é má fé, infelizmente, né? A pessoa quer se aproveitar de uma situação. Existe, tá? Existe, a gente se depara com isso. Mas a grande maioria dos casos, muitas vezes, o profissional recebe a situação do processo, fala, aí a pessoa fica ali, né? Tentando pensar, cara, mas esse paciente vai, olha o processo. Muitas vezes o profissional chega pra gente, eu recebi isso que eu não faço ideia o que é, porque, cara, pra você lembrar o nome do paciente tem que ser algo muito marcante, é muita gente. Aí você pega, olha, relata o caso, traz prontuário. Não, mas isso não aconteceu. Pois é, mas realmente não aconteceu. Mas a pessoa entendeu de forma totalmente errada, né? Então, assim, existe muito processo hoje que o profissional, ele, infelizmente, acaba sendo condenado, né? Acaba perdendo o processo. Não porque ele fez, mas porque ele não conseguiu provar que não fez. Né? Quem está muito mais vulnerável aqui é o profissional médico. Médicos, façam um seguro de responsabilidade civil da sua PJ e da sua PF. Porque eles estão muito mais vulneráveis, porque a enfermagem tem a barreira do hospital, né? Do vínculo do CLT. Então, normalmente, quem é colocado ali para ser processado é o médico e o hospital. O enfermeiro, ele não entra ali, né, no polo passivo, não significa que não possa ser processado. Entendi. Se ele der causa para condenar. É bem menor, né? Sim. Entendi. Você fala que o risco é menor nas comparações. É menor, mas se for constatado que um profissional da enfermagem deu causa para aquela condenação, a instituição pode vir com ação de regresso e uma demissão por justa causa. Entendi. Então, assim, a frequência do profissional de enfermagem é menor, o médico é maior, mas profissionais autônomos, como fisioterapeutas e tudo mais, têm esse risco muito, muito maior por não ter a barreira ali do vínculo CLT. Então, com esse aumento de judicialização, a gente fala erro médico, mas não necessariamente foi o profissional médico que causou. Sim, sim. Então... É o termo, né? Que trabalha esses erros que estão relacionados à área da saúde. Um erro né? na assistência. Da assistência. Tem até uma discussão para mudar a terminologia, mas tem um seguro de responsabilidade civil. Eu vou até então finalizar meio pensando qual que é a dica então que vocês dão para nós, né, nisso para prevenção. Acho que a primeira é o prontuário, tá bem claro isso. Registre no prontuário. Não sei se a gente comentou isso hoje, mas registre prontuário. Mais uma vez. Tipo assim, uma coisa que não dá, sair desse episódio sem, não, a pessoa vai pensar agora, vou deixar para depois. Não, é rapidinho, vai coloca ali, né, não confia na sua memória. Exato. E depois, né, vai ficando menos detalhado. O registro em prontuário acho que está extremamente claro, né? Um outro ponto é a questão da comunicação, relações humanas também muito claro. E preventivamente, né? Tem alguma coisa a mais que a gente possa fazer em termos de instituição ou isso mesmo que você comentou para os... Eu acho que o seguro, ele é muito importante. O que é esse seguro, assim? O seguro de responsabilidade civil, ele é um seguro que, geralmente, são os médicos mesmo que fazem por esse motivo que a Nayane trouxe dessa judicialização. Tipo um seguro de carro, mas é para o médico que é processado. Nossa, eu não consigo imaginar isso. Na verdade, assim, o que acontece? Você
contrata o seguro com uma cobertura de até X mil reais. Ah, é como se ele fosse processado, ele pega o dinheiro do seguro? Isso. Exatamente. Inclusive o seguro, ele é chamado para o processo para muitas vezes fazer um acordo ou para fazer o pagamento ali mesmo. Porque normalmente a indenização é 50, 100 mil, são valores altos do valor da causa. Nossa, fala de novo o nome desse seguro aí pra Seguro eles. de responsabilidade civil. Tá, vocês já ouviram falar? Gente, seguro de responsabilidade civil, só façam, é isso, Não né? tenho seguradora, não estou sendo patrocinada. Mas procurem uma seguradora de confiança e Inclusive, façam... a maioria das seguradoras oferecem, né? São várias seguradoras, não é algo assim... só uma ou outra que faz. Então, Advogado também tem. Advogado também tem. Às vezes a equipe médica que já tá aí já tá mais ciente disso. Sim. Eu não conhecia, mas é interessante saber para divulgar Mas tem mesmo. muito profissional médico que também não conhece. A gente deu uma conhece. palestra para um grupo ano passado, ninguém sabia também. Uma dica Seguro. importante do seguro, tá? Que acontece bastante, não querendo vender nosso peixe agora, mas acontece bastante do seguro falar, olha, se você tem o seguro, mas contratando o seguro você vai fazer a sua defesa com o advogado que a seguradora indicar. Mentira, tá? Tem um advogado para chamar de seu, então. Exatamente. Entendi. Inclusive o seguro, a depender da sua pólice, ele vai cobrir o advogado que você escolher. Também Olha, tem isso. eles então não você não é obrigado a ficar com o advogado que a seguradora Que geralmente determina. muitos indicam, né? Entendi. Acontece bastante isso. Mas você faz uma cobertura completa, né, para custear honorários e para custear principalmente indenização. E ele é muito importante, voltando nesse ponto, né? Muitas vezes você não consegue comprovar, né? O que acontece? Existe uma discussão ainda muito grande sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas demandas de erro médico, né? A Nayane até trouxe isso no começo. E é uma discussão muito divergente, por quê? A gente tem algumas situações. Por exemplo, já existe entendimento simulado, salvo engano, que as demandas contra o SUS não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Ponto. Isso já está decidido. Mas existe a discussão, eu fiz uma cirurgia particular, né? Fiz uma cirurgia particular, eu fiz pelo plano. Eu vou acionar o Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que eu, paciente, tenho esse processo analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho a inversão... Perdão, gente. Imagina. Gente, fugiu a palavra. Inversão do ônus da prova. Volta lá. Eu tenho a inversão do ônus da prova. Certo? E o que é isso? Claro, eu tenho que trazer indícios do que aconteceu, mas eu não tenho a obrigação de provar que você, como profissional, errou. Você, como profissional, tem a obrigação de provar que não errou. Até porque você tem mais capacidade técnica. Exatamente. Poxa, eu não sou profissional da saúde. Eu não consigo bater de frente com você em uma discussão do que aconteceu. Entendi. Então, tem alguns pontos. Um deles é essa questão da vulnerabilidade. E ela é uma vulnerabilidade em vários pontos, e principalmente técnica nesse ponto. Então, assim, entende que fica muito mais complicado você comprovar. Aí volta um negócio que a gente não falou ainda hoje, prontuário, né? Que é ele que vai te ajudar a comprovar, né? Então, assim, e por que é muito discutida essa questão? Porque, em teoria, a medicina, assim como a advocacia, não é uma atividade mercantil. Então, se não é mercantil, ou seja, se você não oferece essa demanda de forma a obter lucros diretamente, né? Não é o foco principal, Sim. Não teria por que você ser julgado sob a ótica da defesa do consumidor. Essa é uma teoria. Porém, a gente tem tido um grande crescimento do entendimento contrário, principalmente agora com a flexibilização da publicidade médica, né? Com a recente alteração. Então, assim, você tem mais oferta. Você tendo mais oferta, você chega mais até o consumidor. Então, é uma discussão que, se a gente ficar aqui, a gente vai falar até amanhã. Mas, assim, a importância de se ter é porque, muitas vezes, às vezes até com o prontuário muito bem fundamentado, pode acontecer o que a gente fala. A gente não promete nada, né? Da mesma forma que os profissionais da saúde não têm obrigação de resultado e não podem prometer um resultado, a gente também não pode, porque muitas vezes a gente não consegue, mesmo que esteja comprovado, a gente não consegue fazer com o juiz, o desembargador, enfim, o ministro que esteja julgando aquele caso, entenda a realidade dos fatos. E chegou num ponto que acabou, você não tem mais onde recorrer,
muitas vezes é injusto. A gente precisa falar disso, né? Porque, assim, tem muito cliente que fala, cara, mas não é possível, é injusto. Muitas vezes é injusto mesmo. Mas é o entendimento que não foi da forma correta e isso não é por falha do advogado, isso não é por falha da sua atuação. Muitas vezes é o entendimento. Tá? Não que assim, então não vou fazer nada, tudo que eles falaram de prontuário não vale. Não, pelo contrário, né? A chance diminui. Mas pode acontecer. E tudo isso eu estou dizendo porque se acontecer, é muito mais fácil você estar respaldado com um seguro, né? Que você não vai se descapitalizar para pagar uma indenização dessa, do que se enfiar numa dívida gigante aí, né? Explodiu minha cabeça, não sabia que tinha seguro pra isso. E é necessário, profissional médico, assim, até quem tá na faculdade que eu vejo, falei, faça. Pegou seu CRM, já... Isso não precisaria indicar para outros profissionais da área da saúde? Em fisioterapeuta, enfermeiro? É importante, né? Mas a grande maioria... Né, Dentista. Dentista é importante. Dentista também. Tá. Dentista também. Legal. Mas é que realmente, eu acho que o que eu enxergo... E profissionais também mexem com a área estética, né? Profissionais da estética. Putz, a estética, é verdade. A gente recomenda seriamente que tenham. Geralmente quem está... Vamos falar de uma forma que fique compreensível isso que eu vou falar. Mas quem está à frente, no sentido de que, assim, a pessoa geralmente vai num hospital, vai numa clínica... Ela vai falar, eu estou sendo atendido pela doutora fulana médica. Ela não vai falar, a doutora fulana médica, a doutora fulana enfermeira, a doutora fulana fisioterapeuta. Geralmente ela foca na pessoa que está ali, né? De forma alguma uma questão hierárquica, porque não existe isso, né? São coisas diferentes. Mas a pessoa está olhando diretamente para aquele ali que é muitas vezes a pessoa... O médico ele é mais vulnerável. Sim, ele está mais exposto. Não tem como ele está mais exposto. Então, consultório, né? Muita coisa que envolve. Então, diante dessa exposição muito maior, e por isso que daí o dentista é a mesma coisa, porque você está ali no consultório do dentista, o pessoal da estética também. Agora a enfermagem está crescendo muito também nos consultórios. Talvez esse pessoal que está tratamento de feridas, entre outras práticas integrativas e tal. Interessante, acho que é uma dica valiosa. Né? A gente deixou pro final, né, doutor Lucas? Foi combinado, total. Não, inclusive, agora a gente vai falar de um parceiro, não, mentira. É muito legal. Gente, é infinito, né? É o que a gente fala, a intenção não é esgotar o assunto, mas dar aquele aperitivo, falar, gente, o buraco é mais embaixo, a situação é mais complexa. Graças a Deus temos profissionais, né, que lidam com isso. Então, é aquela frase, tem um advogado para chamar de seu, é bem sério isso. A gente brinca, tem um enfermeiro para chamar de seu, tem um médico para chamar de seu, mas o pessoal às vezes esquece desse suporte preventivo jurídico, né? É muito importante. Ter um advogado para te orientar preventivamente. Nossa, eu adoro quando o paciente, quando o médico entende que antes, assim, eu quero pegar no colo, assim. Porque um abraço. Já vai traçando, já vai pensando nas possibilidades, já vai blindando os processos. É muito mais fácil. Então, acho que isso também, essa consultoria, a gente só lembra de advogado quando já deu ruim, né? Exato. E tem muita coisa que dá pra fazer no consultivo, né, doutor Lucas? Muito, né? Eu costumo falar que o consultivo ele vai te reduzir a chance de ter um problema em um número gigantesco. Mas não é só isso, porque, mais uma vez, a gente não pode prometer que você nunca vai ser processado. Sim. Né? O papel aceita tudo. Mas se você for processado, a gente tem como provar que fez todos os protocolos. Tem como provar que o hospital tem uma estrutura interna, que teve treinamento. Então, a prova fica muito mais robusta. A grande diferença está aí. É a prevenção. Eu acho que isso é em tudo, né? Sim, né? sim. Na saúde é assim. Poxa, é muito mais fácil você se prevenir, você se cuidar. Claro, algumas coisas são inevitáveis, mas é muito mais fácil você se cuidar da sua saúde durante um tempo e lá na frente, se você precisar de alguma coisa, é muito mais fácil de você tratar. Perfeito. Né? No direito é exatamente a mesma coisa. Preventivo, né? E onde as pessoas podem encontrar vocês? Porque, gente, com certeza dúvidas surgirão. E eu não serei a pessoa que irá responder, com certeza. Mas onde vocês, né? Rede social, enfim, fiquem bem à vontade. Vocês podem me encontrar no Instagram, @NaineDeAngeli, que é o meu profissional, mas também tenho do escritório, Naiane De Angeli Advocacia. Tenho meu LinkedIn, Naiane De Angeli. Eu tô pensando lá no meu currículo. Tem o meu Lattes, né? O Naiane De Angeli. Naiane Cláudia Mariano De Angeli, que daí é completo. Enfim, lá na bio do Instagram tem o meu currículo, tem meu cartão de visita digital. Aí
pode acessar todas essas minhas Perfeito. redes sociais. E Facebook também. Nayene Cláudia Mariano De Angeli. Perfeito. E eu tô no Instagram, né? Eu não separo os perfis, então tem um pouco da minha vida pessoal Sim. ali, bastante do trabalho, né? @LucasStefanuto. Teremos de casamento daqui uns dias. É verdade. Tá no projeto É. noivo. Projeto novo, um mês exato para o casamento. Que ansiedade. Nossa! E também o Instagram do escritório, @CDS Advogados, que ali, além do direito médico, a gente trabalha com algumas outras áreas também. E estamos à disposição. Eu não tenho como agradecer. Recebemos 2 doutores da advocacia, né? Que é muito gostoso isso, na nossa casa, na nossa informalidade aqui, porque essa aproximação, contato, né? Humanos, assim, compreender, falar, olha, nossas dificuldades são essas, o que vocês olham, o que vocês ponderam, por onde a gente deve seguir. Isso aqui, conteúdo absurdo, né? Gratuito, vocês se disponibilizaram a esclarecer dúvidas de muitos e muitos profissionais, e aqueles que chegaram até o fim aqui do episódio, com certeza, já abriu o olho para muita coisa. Prevenção, comunicação, prontuário, né? O depende. Então, tudo isso vai ser levado em consideração, e o profissional que vê o podcast como uma forma de aprendizado, ele já sai diferente, ele já sai aplicando, ele já sai na frente. E eu gosto do podcast assim, que a gente entrega, viu? Aqui não tem miséria. Não tem aquela coisa assim, meia hora. Não. Aqui a gente vai conversando e realmente vai tentando trazer muitas nuances, mas que já fica aberto aqui um convite para um retorno, talvez para uma abordagem específica de cuidados paliativos, se vocês toparem, Claro. porque realmente é um tema desafiador, né, para todos nós profissionais. Então, eu agradeço imensamente esse tempo dedicado a nós, e eu espero realmente que vocês enxerguem também aqui como uma estratégia de comunicação para vocês. Fica sempre aberto essa comunicação entre nós. Claro, eu fico extremamente grato pela oportunidade, e é isso que você falou, a oportunidade de poder trazer esse entendimento, mesmo que em pouco tempo, né? Porque é o que você disse, a gente pode conversar muito mais e ficar muito tempo falando, mas esse esclarecimento é muito importante pro dia a dia do profissional da saúde, e pro profissional da saúde que chega até a gente. É muito mais fácil da gente trabalhar em conjunto, tendo esse entendimento, né? Pode ter certeza que essas dicas que a gente passou aqui são muito valiosas, tanto para vocês quanto para a gente, porque essa integração das áreas é muito importante. Então, assim, são dicas que a gente brincou bastante, né? Vamos bater em cima disso, vamos falar do prontuário. Não sei se falei do prontuário hoje, mas é porque assim, são coisas muito importantes. E para mim é uma satisfação poder trazer isso e abranger tanta gente com essa informação. Eu sei que a gente pode ajudar muita gente com esse podcast, com o tempo que a gente ficou aqui. Sim. Isso vai ser de grande valia. Eu acho que isso é o que mais vale pra gente. Perfeito. Eu que agradeço, Flávio, o convite. Aproveito aqui para deixar o meu muito obrigado. Flávia, tive a oportunidade de passar por ótimos docentes. Você foi uma delas, né? Uma professora que contribuiu para minha formação pessoal, profissional. Então, eu sou muito grata. Tanto que faz 10 anos que ela foi minha supervisora de estágio, eu tô aqui, então eu agradeço muito, né? E principalmente por acreditar que direito e enfermagem tem relação, porque eu fui muito criticada quando eu fiz a transição. Então, poder estar aqui para mim, com você, que foi minha professora na graduação, falando da minha outra formação agora, para mim, compartilhando isso com o Dr. Lucas, que é uma amizade que eu tive a oportunidade de conhecer no meio do caminho, um profissional também que eu admiro muito, é meu parceiro, fala, doutor, tem palestra, vamos? Vamos junto. A gente nosso trio tá desfalcado aqui. A gente é um trio, né? Faltou a Marília, a noiva dele, também sempre tem ótimos insights com a gente. Então, eu agradeço muito, né? Encontrar essas pessoas no meio do caminho. E agradeço a oportunidade, espero que juntar as duas formações tenha contribuído para vocês também, porque eu realmente enxergava muita lacuna jurídica na assistência, que meus supervisores não sabiam dizer e que eu fui enxergar mesmo, assim, uma resposta só na graduação. Sim. Então, eu agradeço muito. Para mim, é muito satisfatório estar aqui. Poder contribuir como advogada para profissionais da área da saúde, que para mim era uma lacuna. Muito obrigada. Agradeço. E, curtem, compartilhem, né? Divulguem, porque, aqui tem, gente do céu, aqui tem ouro, tá? Aqui tem ouro. São minutos preciosos que podem modificar o seu plantão aí. Aí vai acontecer uma coisa prontuário. Prontuário, lembra do prontuário. Fala, olha, não assistiu, vai acontecer um negócio aí, então, pelo amor de Deus, assistam, compartilhem, aproveitem bastante, sigam, né? Sigam as redes sociais, né, dessas pessoas incríveis. E até breve. Muito obrigada mesmo. Obrigado, até logo. Até.